Salve, tropa! Rapaziada, o vídeo de hoje tá insano demais. O cara é o único no mundo feliz com o apocalipse. Você tá doido, Fê? Enfim, rapaziada, não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar aí o que achou do vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O presidente da Coreia anunciou o fim do mundo depois que um asteroide que causa zumbis atinge o Japão, transformando pessoas em comedores de carne sanguinários. O apocalipse começa e o pânico explode em todos os lugares. Ninguém sabe o que fazer ou para onde correr. Mas tem um cara que tá mais do que pronto. Ele tem seu próprio abrigo seguro em outro mundo e tá esperando há muito tempo para esmagar umas bundas de zumbi. Esse cara é o nosso MC, Seong-ho. Meses atrás, Seong-ho e seus amigos jogaram Sura, o jogo virtual de sobrevivência mais difícil já feito. O jogo era suado e difícil a ponto de a maioria dos jogadores parar de jogar completamente. A party de Seong-ho abandonou ele com a traição suprema de nunca mais logar. Ele foi deixado sozinho, jogando e fazendo stream do jogo, enfrentando todo tipo de monstros e se tornando o melhor. Cansado da vida, um dia nosso garoto tirou o headset e deletou todas as suas lives públicas. Seong-ho focou na vida como chefe e encontrou uma garota fofa como sua cliente favorita. Ele decide, de brincadeira, cantar Janela de Status na vida real e se choca quando realmente vê uma tela azul pairando diante de seus olhos. A tela mostra seus status. Eles são os mesmos do jogo que ele jogou, com uma diferença. Ele tem uma nova habilidade chamada Portal Privado. Testando essa habilidade, Seong-ho materializa um portal de teleporte do tamanho de um humano. Sua mente luta para compreender os perigos dessa nova descoberta, porque se o jogo é real, então o meteoro que começou o apocalipse também estava vindo. Na web, Ho esbarra freneticamente em um artigo sobre a queda iminente do asteroide. Ele se recusa a aceitar que os eventos do jogo estão acontecendo na vida real. Nosso garoto encara o portal diante de seus olhos. Primeiro, ele recebeu confirmação do asteroide, e agora, esse portal confirmando que algo está errado. Hesitando, ele se pergunta se realmente deveria entrar nesse negócio. Sem poderes, sem porra nenhuma, sem planos e sem dinheiro, ele contempla colocar o pé pra dentro. No fim, o mano reflete sobre algumas coisas e pega a concha mais próxima que encontra. Ele enfia a concha dentro do portal para sentir o que tinha no fundo do outro lado. Depois de pegar um pouco de terra, ele percebe que o outro lado não acontece dentro de um estágio de labirinto do jogo. Isso é uma coisa boa, mas ele também começa a se perguntar se esse portal vai teletransportá-lo para um local diferente na Terra. Tendo arrumado suas coisas para se preparar para a viagem, ele se anima para finalmente entrar. Na cena seguinte, o mano passa pelo portal e descobre a beleza do outro lado. É um cenário sem nada urbano à vista. A primeira coisa que esse cara percebe é o quanto o clima é frio comparado ao habitual. Sem sinal no celular, esse cara analisa que está preso em algum tipo de área remota que não será alcançada facilmente por ninguém. Resumindo, o mano tá fudido se ficar preso aqui. Tirando um marcador, ele marca uma das árvores com o número 0. Isso é, na verdade, um movimento inteligente para garantir que ele não fique perdido no processo de exploração. Ele começa a caminhar e caminhar, mas a caminhada pesa nele. A floresta parece infinita, sem nada à vista. Bem quando esse cara estava implorando para que as coisas ficassem interessantes, uma criatura olhou fixamente para ele ali perto. Instantaneamente, essa coisa avançou como um predador e deixou nosso garoto em estado de choque. Por sorte, é só um veado do vale lindíssimo e não algum tipo de monstro comedor de carne. Um detalhe interessante é que o sistema identificou automaticamente essa criatura única para ele, confirmando que esse lugar é de fato separado do mundo da Terra. A criatura encara ele antes de disparar para longe sem dizer uma palavra. Não que eu esperasse que essa coisa começasse a falar ou algo assim, mas você entendeu. Até o protagonista acha estranho essa coisa só vazar desse jeito. A parte boa é que o viado não era agressivo. Porém, as coisas vão ficar fudidamente feias para ele se ele trombar com macacos sanguinários ou javalis. Outro detalhe interessante é que o viado do vale nem existia no jogo Sura. Logo depois de chegar aqui, ele teve um forte pressentimento de que esse reino está relacionado ao Survival Life e seus conceitos. Tirando uma lâmina, ele anda para frente, se preparando para qualquer coisa que possa aparecer e assustá-lo. Até agora, ele negou a realidade de um desastre vindo para acabar com a humanidade. Mas, bem quando esse cara estava implorando para que as coisas ficassem interessantes, ele encontrou. Seus olhos viram a maçã do sol brilhante, uma fruta mística que ele arrancou da árvore. Primeiro, ele se pergunta se morder é seguro. Depois ele dá uma mordida de verdade e experimenta uma mudança imediata. O sistema informa restauração de estamina e seu corpo brilha com um tom amarelo.
Seus efeitos são na verdade os mesmos do suco de maçã do sol que eles bebiam no jogo, com mais uma coisa servindo como confirmação pura. Nosso garoto agora está convencido de que algo terrível está prestes a acontecer. O humano também estava porra nenhuma perto de cocô de Goblin, o que significa que ele tem que tomar cuidado. Sionku dá um suspiro preocupado, tentando fortalecer seu moral, mas apesar de suas crenças, ele agora sabe que o fim do mundo tá perto. Depois de experimentar os efeitos do portal, ele saiu e voltou ao seu mundo original. Aqui, Xianhu começou a fazer brainstorming de soluções. Ele queria estar pronto para o apocalipse. Então, a primeira coisa que fez foi revisar todas as filmagens do jogo e armazenar em um HD pessoal. Por conveniência, ele realmente fazia stream do jogo sempre que jogava, então podia facilmente salvar os dados, embora nunca esperasse usar isso assim um dia. Notícias sobre a queda do asteroide chegaram nele. A destruição no Japão começaria em 32 dias junto com o início do apocalipse. Até lá, ele decidiu se preparar porque o jogo, infelizmente, era cheio dos piores mecanismos possíveis. O mais insano e problemático de todos era algo chamado Doença da Morte de Ferro. Esse pequeno fenômeno resultou na corrosão e destruição de cada pedaço de metal na Terra. Prédios viravam pó e isso ajudava um enxame de zumbis poucas horas depois. Com a destruição do metal na sociedade moderna, a humanidade retornou à Idade da Pedra. A doença da morte de ferro eventualmente diminuiu no jogo, mas o problema principal era o fato de que durava literalmente um ano inteiro. Mesmo assim, a doença de morte de ferro que estava vindo não significava muito para nosso garoto, que tinha uma solução segura ao acessar seu portal privado, graças à sua nova característica. Claro, Xianhu tem uma suposição bem forte de que a doença será incapaz de passar pelo portal. Encerrando sua análise, ele juntou todo o dinheiro que guardou para comprar equipamentos de nível premium. O humano estava prestes a entrar em um lobby de apocalipse zumbi estilo Call of Duty em tempo real, então ele comprou tudo de suprimentos e equipamentos para sobrevivência. Checando os fóruns à noite, Xianhu ficou decepcionado com algumas pessoas que abusavam de suas habilidades despertas para uma vida de crime e diversão. Amanhã chegou, ele comprou mais suprimentos para ajudar na sua missão futura. Na volta, o mano até comprou um arco de caça só de sacanagem. Enquanto fazia tudo isso, ele teve uma realização. Xianhu achou que talvez estivesse superpensando tudo, talvez ele estivesse se adiantando demais e agindo apressadamente. Ainda assim, ele pensou que poderia recuperar suas economias eventualmente, mesmo se estivesse errado. Com suas tarefas matinais concluídas, ele voltou para casa e colocou uma placa de fechado na loja. Xianhu estava no meio de seus pensamentos quando de repente ouviu a voz de alguém. Chen Hain, de Solo Leveling, pergunta preocupada sobre a loja fechada. Ele diz que é só uma reforma, o que faz ela se perguntar se ele mandou bem e ganhou bastante dinheiro. Xianhu encerra rapidamente a conversa dizendo que tem trabalho a fazer, mas de repente ela o para e tenta fazer uma pergunta. A garota fica sem graça e nem chega a dizer o que queria, voltando para sair. Xianhu fica curioso sobre a pergunta dela, e mesmo podendo insistir, ele volta aos seus afazeres. Lá dentro, ele jurou levar tudo a sério e trabalhar no que realmente importava. O mano realmente disse, vou ignorar as gostosas e focar de verdade. Ele comanda, abrir portal. Refletindo sobre seu estilo de jogo, pode-se chamá-lo de estrategista ou planejador, um cara que ama usar estratégia para superar cada fase. Ele não era exatamente um combatente poderoso e dependia mais do cérebro. A razão é simples. Em Sura, existe um jeito complicado de ganhar status. Você não só adquire depois de subir de nível, você só ganha status depois de caçar e explorar. Agora, nosso garoto tá no outro mundo tentando melhorar suas habilidades com arco. Claramente, sem prática e sem ensino antes, o humano usa tutoriais do YouTube para se ensinar. Xianhu se posiciona corretamente e mira para atirar. Uma cena dele do jogo é refletida na sua experiência até que finalmente ele solta o disparo. A flecha voa até o alvo, acertando no centro. O humano fica realmente chocado com seu talento, a ponto de achar que é o escolhido. Porém, com a dor na mão, Song-ho percebe que sua verdadeira desvantagem é a força. Por isso, ele quer focar em malhar e aumentar sua resistência física. Com as preparações básicas concluídas, ele iria agora para o próximo passo. Imediatamente, ele precisava cuidar de duas coisas. A primeira era criar um jeito de caçar monstros de forma adequada. A segunda era construir uma base onde ele pudesse guardar suprimentos sem preocupação. Porém, no momento, ele não tinha armas e absolutamente nenhum suprimento porque estavam sendo entregues. Até lá, ele caçou maçãs douradas e deu muita sorte encontrando várias.
Marcando alguns pontos, ele se ensinou a se preparar para o apocalipse que vinha aí. Sua preparação antecipada é a mesma razão pela qual ele sobreviveu em Sura por tanto tempo. Olhando ao redor, Xuanhou encontra fezes de Goblin. Ele estava querendo encontrar isso por um motivo simples. A parada sobre Goblins é que eles amam agir em grupos. O fato de ter só um pedaço de merda no chão, eu guido literalmente, diz pra ele que tem um por aqui. Um inspetor de Cocô Promax interage com o Cocô e julga que o Goblin deve ser um excluído. Xuanhou sabe que esse cara será sua grande chance. Ele precisa caçar ele o melhor possível. À noite, sua busca pelo Goblin solitário continua. Ele ouviu lobos por perto, o que significa que está mais perto do vale. E então ele vê o mesmo Goblin que procurava. Xuanhou se esconde atrás de uma árvore, mas ele consegue ver que essa coisa é idêntica às criaturas do jogo. Agora, Goblins deveriam ser monstros de nível baixo. Suas únicas armas são lanças e dardos venenosos. Eles são conhecidos por mutilar seus oponentes e torturá-los. É exatamente por isso que nosso garoto escolheu uma arma de longa distância, um arco, como sua primeira escolha. Pelo que parece, o Goblin é velho e está em condição de bosta, não tem armas. Então Songhong imediatamente pega seu arco. Ele sabe que se mantiver a calma vai matar essa coisa. Ao soltar o arco, a flecha atravessa o braço do Goblin, perfurando o braço. Songhong mirou na cabeça, mas ele está feliz com o resultado. Usando essa vantagem, ele tenta tirar a segunda flecha, mas o Goblin joga uma pedra tão forte que sua arma é lançada da sua mão. Xuanhou percebe que está lidando com um Goblin maduro e experiente. Os dois preparam suas lâminas para combate corpo a corpo. O confronto final entre Sun Jinwoo e Beirut começa. Porra, espera, estar errada. Xuanhou carrega sua faca e tenta cortar o lado do Goblin. O Goblin experiente desvia e acerta com força o joelho do nosso garoto. Levando a briga para o chão, Xuanhou derruba o Goblin, forçando-o de costas. Aqui ele tem clara vantagem. Xuanhou pega a faca e a enfia fundo no peito da criatura, fazendo ela gritar de dor. Eventualmente, a luz nos olhos dela some. A primeira eliminação foi bem sucedida e Songhou ganha 2 pontos por causa disso. Ele nem acredita no que fez. Varrendo o ambiente com os olhos, ele encontra pó de guairica e óleo vegetal por perto. No jogo, combinar isso resulta numa pomada, mas primeiro, ele precisava cavar rápido. É perigoso demais deixar esse Goblin apodrecer do lado de fora porque o grupo pode encontrar e caçar Shanghong por causa disso. Deixar apodrecer também não é uma boa ideia, porque vai se transformar em algo chamado rastejador de ossos. Shanghong encontra um par de trutas vermelhas por perto. O coração de Shanghong treme ao perceber que tá fudido. No momento que ele desvia o olhar, o humano descobre um monstro coruja mais assustador encarando ele de cima. Antes desse segmento, voltamos às runs de Shanghong no jogo quando ele era jogador. Durante suas streams, ele compilou um monte de material e informações sobre o jogo. Alguns membros do chat doavam dinheiro só para ele ir direto pro conteúdo bom. Shanghong chegou ao fundo disso e descreveu sua experiência com goblins e cobaltos da última vez. Evitar rastejadores de ossos é essencial também, mas a floresta abriga 2 das criaturas mais perigosas do jogo. São elas, lobisomens e urso-coruja. Urso-coruja são criaturas territoriais, o que significa que sua existência cria harmonia no ecossistema de monstros. Lembrando da era das strings, Shanghong encontrou calor no coração. Tinha um cara, Bulang Man, que sempre ficava feliz por ele. Os outros eram tranquilos e meio estranhos, tipo o cara-cão, que não conseguia parar de digitar Wolf no chat por algum motivo. Estranhamente, Shanghong se pergunta por que está enfrentando memórias tão felizes. É porque ele está encarando a encarnação do terror literal diante dele? Uma criatura que ia terminar sua vida? Hongo se recusa a aceitar a realidade. É como se essas memórias estivessem dizendo para ele se concentrar. Ele usa cada momento que tem para pensar em um plano. Ele já sabe que os urso-coruja são extremamente violentos e rasgam qualquer coisa na frente deles. O fato da criatura estar parada sem fazer nada implica que ela não está com tanta fome. Mas a coisa mais importante incomodando ele agora é que eles invadiram o território das trutas vermelhas. Com todos esses fatores importantes considerados, Shanghong percebe que possivelmente só tem uma maneira de escapar dessa situação de pesadelo. Virando os pés, ele lembra a si mesmo que ainda é o Kimup Showa na cabeça dele, mesmo que seu corpo seja a fisionomia fraca de Kang Shanghong. Cerrando os dentes, ele desafia o monstro a enfrentá-lo, uma declaração final de sua vontade de sobreviver. A criatura encara ele, iniciando seu ataque aterrorizante. O urso-coruja é especialmente ótimo em caçar à noite, mas sua principal fraqueza é luz direta do sol. Tendo memorizado seus padrões no jogo, Shanghong sabe que só precisa executar para salvar sua vida. Combinando o timing do ataque da besta, Shanghong desvia perfeitamente e, ao mesmo tempo, pensa em um jeito de criar algum tipo de efeito de luz para aterrorizar a criatura.
Explodindo em velocidade, ele corre pelo braço enorme da criatura antes de finalmente sacar uma lanterna e cegar seus olhos a queima-roupa. Esse efeito é tão traumatizante até para um predador como o urso-coruja que ele fica completamente cego. A cena seguinte corta para nosso garoto apodrecendo na cama enquanto o alarme toca. Ele sabe que tem que levantar, mesmo depois de seu corpo tá dolorido pra caralho depois da noite anterior. Shang-Hong apagou logo depois de voltar pra casa. Sua última memória é ele correndo pela vida depois de cegar o monstro. Como o destino quis, ele trombou com um urso-coruja logo depois de enfrentar um goblin. O humano não quer lidar com essa porra de novo e tenta levantar pra comer algo. Ele beija o chão com um estrondo, percebendo que suas pernas estão destruídas depois daquele cardio. Por sorte, ele ainda tem aquelas maçãs douradas do outro reino. Shang-Hong pega uma e dá uma mordida, instantaneamente rejuvenescendo sua estamina com seus efeitos. Finalmente, ele se sente mais vivo do que nunca, se perguntando se agora deve realmente saciar o seu estômago. Mas depois de se arrumar, o humano acaba encontrando Teo Shai-Hen de novo. Ela veio aqui comer em outro restaurante e coincidentemente encontrou com ele. Shang-Hong não estava procurando companhia, mas ela sentou porque gosta de ter um parceiro de refeição. Mi Kyong pergunta rapidamente se ele tentou abrir a janela de status. A atitude entusiasmada dela faz Yong-Hong perceber que esse deve ser o assunto que ela queria discutir da última vez, mas não falou. Mi Kyong mostra as notícias e garante que isso é real. Alguns despertados estão realmente usando seus poderes para roubar dinheiro dos outros. Shang-Hong fica um pouco assustado com a confiança dela em perguntar algo assim diretamente. Ele responde mentindo e dizendo que nada apareceu. A questão é que Shung-Ho sente que está fazendo o favor certo, mantendo os outros no escuro sobre seu status. Primeiro de tudo, sua característica é estratégica e não focada em combate. É algo que ele pode usar da melhor forma possível ao invés de compartilhar com outras pessoas. Agora, nem sua segurança pessoal é garantida. Se ele acabar revelando sua mão para a Dama de Vermelho, que nesse caso é ela, então as coisas poderiam terminar mal para ele. É uma jogada inteligente. Porém, o cara fica intrigado com o quanto Mi Kyong está interessado em perguntar sobre despertar. Então, vem uma surpresa dela. Ela hesita e até admite ter mentido. Jung-Ho assume boas intenções dela e até garante que ela não precisa dizer nada. Ele encoraja ela que ainda há tempo e vai para casa pouco depois da conversa. Finalmente, seus pacotes de entrega chegaram. As coisas que ele pediu chegaram e agora ele não precisava se preocupar com suprimentos. Ele levou suas coisas para o terraço e só manteve coisas importantes no segundo andar. Durante seu trabalho de preparação, ele selecionou um monte de itens necessários para a missão de hoje. Coisas como máscaras de gás e roupas especiais e outros equipamentos. Para sua missão futura, nosso garoto pretende encontrar um local adequado para usar como esconderijo. É necessário construir uma base, portanto, um machado. Passando pelo portal, Jung-Ho encara sua primeira pista em encontrar um esconderijo. Ele descobriu acidentalmente uma caverna de Goblin enquanto procurava o Goblin velho. Recordando sua localização, ele viaja até o mesmo lugar e encontra. É um lugar bem conveniente para se esconder, perfeito para seus planos. No entanto, primeiro ele precisava verificar o tipo de monstros que viviam aqui. Em pouco tempo, Howe famina o ambiente e encontra pequenas pegadas de cobaltos passando. Isso, na verdade, é uma descoberta para comemorar, porque esses caras não dão trabalho nenhum. Jung-Ho já tinha vindo aqui com um plano contra qualquer monstro de nível baixo desde o começo, então ele não tinha nada com que se preocupar. A coisa sobre cobalts é que eles são criaturas noturnas. Eles estão dormindo agora. Então o plano do nosso garoto é sufocá-los lá dentro. Primeiro, ele reúne um monte de lenha, cortando alguns galhos. Depois, ele coloca o monte coletado na entrada. A próxima ideia é jogar gasolina por cima. Sion-Ho achou que ia completar essa missão sem problema nenhum, porque tudo que ele tinha que fazer agora era acender um fogo. Mas então, ele ouviu chocantemente o barulho deles. Eles saíram do sono e imediatamente focaram os olhos na próxima refeição. Shang-Ho cumprimenta eles gentilmente antes de empunhar seu machado e avançar para a ação. Com um simples golpe, ele corta os dois monstros na altura do pescoço, matando-os imediatamente. A razão de terem caído tão fácil é por causa da sonolência de antes. Graças a essas mortes consecutivas, o sistema o recompensa com um aumento de nível e 4 pontos. Em seguida, Xion-Ho joga o isqueiro na lenha. Logo depois, os fumos começam a entrar. No jogo Sura, monstros de nível baixo tinham uma fraqueza gritante. Eles eram vulneráveis a coisas novas, e essa era uma delas. Nosso garoto esperou do lado de fora, com uma máscara de gás. Embora ele pudesse ter tentado queimá-los diretamente, esse método era ainda mais eficaz no processo de limpeza. Os kobolds adormecidos acordaram freneticamente e correram para fora para se salvar. Xiang-Ho escolheu essa estratégia intencionalmente para enfraquecer seus corpos e criar confusão durante a fuga. No momento em que eles saíssem, seu objetivo era aproveitar enquanto eles estavam debilitados para matá-los de uma vez. Embora ele esperasse que pelo menos 5 deles saíssem, Xiang-Ho fica chocado que só 4 saíram. Isso é diferente do grupo usual de 7.
Mirando em um dos kobolds, Shang-Ho massacra até a morte, declarando que agora só restam 3 deles. Os 3 restantes correram até ele, fazendo o mínimo que podiam para atacar. Mas nosso garoto estava pronto com seu machado. Este homem estava acertando home runs com a arma e derrubando todos. Outro kobold tenta atacar, mas o todo-poderoso spray de peido da morte o cega a queima-roupa. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Shang-Ho ajudou a cortar sua cabeça. Com só mais um sobrando, nosso garoto encara o líder deles, tremendo de medo. Ele se tornou o caçador e declara o fim deles, prometendo fazer bom uso do esconderijo. O banho de sangue termina finalmente com Shang-Ho exausto no chão. Sua falta de resistência é a verdadeira desvantagem agora, mesmo que eles tenham sido fáceis de derrotar. As estatísticas do sistema, curiosamente, não são diferentes das do jogo. Até a seção de debuff pelo estado de exaustão, pontos de status não aumentando após subir de nível, é a mesma também. Ainda assim, subir de nível vai eventualmente desbloquear itens de loja para ele, então isso já é bom. Agora, a coisa mais conveniente é que ele pode usar um espaço privado, só dele. Mas por mais que nosso garoto quisesse ter um ambiente limpo lá dentro, ele ficou decepcionado com a bagunça que os kobolds fizeram. Com um esconderijo garantido, começaram as operações de limpeza. Esse cara teve que limpar tanta merda de Goblin que ele se cansou disso. Limpar tanta coisa parecia um pé no saco, especialmente depois de ter feito uma luta de verdade. Shang-Ho xingou as criaturas de merda por viverem no lixo. Ainda assim, ele não tinha mais nada com o que se preocupar agora com uma nova base. Shang-Ho volta ao lado dele do mundo toda vez que precisa jogar fora o lixo. Isso foi um benefício, mas mesmo assim, levou muito tempo para limpar tudo. A única coisa que surpreende ele é descobrir como é fácil usar itens entre dimensões. Então ele usou um cano de um lado e ativou no outro, até deixando ele mesmo impressionado com quão bem funciona. Horas de esforço à parte, o lugar agora está brilhando de tão limpo. Em seguida, ele precisa limpar manchas de sangue e trabalhar em despejar concreto, para armazenar coisas com mais facilidade. Ele pensa nas complicações de argamassa e usar painéis sanduíche, mas a única coisa boa dessa caverna de merda é que ela tá cheia de pedras luminosas e de ignição. Elas são pedras de iniciante no jogo, mas o lugar tá cheio delas, então isso é bom. Shang-Ho agora tem um motivo para administrar esse lugar direito depois da construção. No dia seguinte, o mano tá por um fio de vida. Ele tá trabalhando tão duro todos os dias que seu corpo tá doendo inteiro. Checando seu braço, ele se surpreende com os poucos cortes que sofreu. Seus itens coletados do outro reino descansam ao lado da mesa. Shang-Ho se pergunta se deveria fazer uma pomada, usando isso como oportunidade. O método é bem simples. Entra o pó de guaca e vegetal, na mesma proporção. Depois um pouco de mexida. E pronto. Uma pomada de nível baixo para cura básica. Graças ao histórico do nosso garoto na culinária, o chefe tem mais facilidade em fazer essas coisas. Só aplicar a pomada no braço já parece um passo de progresso. No entanto, Shang-Ho está preocupado com a realização de que talvez tenha que fazer isso de novo e de novo. Ele contempla a ideia de aumentar seus stats focando nos fundamentos, mas mesmo assim, ele está arriscando tanto a vida que poderia até morrer antes da porra do apocalipse chegar. Mesmo que isso fosse engraçado pra caramba, Shang-Ho não quer correr o risco e pensa em usar uma arma mais conveniente, como uma arma de fogo. De repente, uma ideia acerta a cabeça dele. Definitivamente existe algo que ele pode usar. Separado da história principal do jogo, temos o lore de fundo. Mas a grande questão é, e esse lore de fundo vai se aplicar ao apocalipse que está chegando? Usando essa informação, Shang-Ho reúne seus pensamentos, torcendo para que os eventos da história de fundo aconteçam porque eles vão beneficiá-lo de formas inimagináveis. Com um novo plano criado, esse cara sobe até o telhado pelos materiais de construção que ele encomendou. Abrindo o portão do portal, nosso garoto começa a jogar essas sacolas para o outro lado, uma por uma. Depois disso, ele foi pegar alguns outros itens, então desceu ao primeiro andar. Aqui, ele estava prestes a mover uma pilha de pacotes quando, de repente, aquela mesma garota apareceu de novo. Shang-Ho está começando a se perguntar se ela está ficando confortável demais com ele nesse ponto. O mano fala na cara dela, causando sua vergonha. Ele assegura que só está ocupado com o trabalho de reforma, e ela acha que ele está dizendo a verdade.
O que surpreende ela é que ele não entrou para o seu corte de cabelo regular a cada 3 meses. Chan-ho lembra sim, e também entende que um corte de cabelo é necessário para a exploração que está chegando. Então ele larga o que está fazendo e vai para a loja dela. Aqui, o mano está parecendo uma versão coreana do Moist Critical. Ele manda ela raspar tudo, o Buzz Cut Arco Sigma. Surpresa, ela decide realizar o pedido dele. O que intriga ela é como os ombros de Chan-ho ficaram mais largos. Tipo, vamos ser honestos, nenhuma garota diria isso de verdade. Ele diz que está malhando enquanto Mi-kyung fala sobre a janela de status estar relacionada ao jogo Survival Life. Os Awakened são pessoas que jogaram o jogo pelo menos uma vez. Esse tempo todo, Chan-ho finge ser burro e concorda com tudo, mas também pergunta curiosamente sobre sua fonte de informação. De repente, um cara todo tatuado entra na loja, revelando que está ali pela nova informação. Hilariamente, esse cara acabou lutando contra Sei-ho no passado, mas só em uma competição de canto. Nosso garoto tá puto que esse palhaço é a fonte de informação dela. O cabelo loiro diz a ela que um certo alguém deletou as streams e só mantém a informação para si. É um momento constrangedor porque esse cara até anuncia que está tentando doxar a localização real do jogador. Sean-ho está realmente curioso sobre essa pessoa misteriosa. In-Rock solta o nome Kimbab Jojo, que era o username de Chan-ho. Isso complica tudo porque agora nosso garoto sabe que tem gente genuinamente caçando ele. In-Han força a jovem a ser ousada e a se juntar ao time deles. Chan-ho acha a situação inteira estúpida. A única razão dele ter deletado o vídeo é simplesmente porque ficou desapontado. Ele nunca teve tempo de pensar em benefícios pessoais. De qualquer forma, esse otário é um sabe-tudo wannabe que fala pra caralho. Ele até xinga Chan-ho por abandonar todo mundo sem postar publicamente informações de suas streams, sem saber que o mesmo cara que ele tá caçando está sentado na frente dele. Chan-ho se pergunta se a reação da comunidade é a mesma também. Isso faz ele pensar se deveria realmente mudar de rumo e compartilhar informação. O mano se levanta pessoalmente para confrontar In-Rock, xingando ele por arruinar seu corte de cabelo no meio da sessão. In-Rock tenta fazer o cara durão com o nosso garoto, mas Chan-ho encara o filho da puta com olhos assassinos, mandando ele cair fora rapidão, a menos que queira ser humilhado de novo. Intimidado, o otário sai da loja enquanto a moça se despede. Mi-kyung se sente aliviada. Vendo ela em aflição, nosso garoto pede o número dela só porque acha que esse cara é genuinamente um palhaço que poderia ameaçar a vida dela. De volta em casa, nosso garoto está parecendo um modelo com seu novo visual. Primeiro, ele focou em seu username e decidiu procurar informações no fórum. O que ele encontrou foi alarmante. O fórum inteiro estava lotado de xingamentos e palavrões direcionados a ele. Ele estava recebendo ódio sem parar até que acabou encontrando o username de In-Yok. O palhaço até usou um apelido, apesar de ter verificação completa disponível no site. A página inteira dele estava carregada de comentários negativos sobre nosso garoto. Um verdadeiro hater e redditor em espírito, corpo e alma. Chan-ho desliga seu computador, sabendo que essa é a única reação apropriada. Ele não ficou mentalmente afetado, só desapontado. Mas então, seu cérebro sentiu uma estranha sensação de calma enquanto ele comandou o portal. Ele passou os próximos 2 dias refinando seu esconderijo, trabalhando em mineração e construção. A picareta ajudou ele e então ele espalhou a argamassa com água, alisando uniformemente a cada dia. Com o trabalho terminado, ele sai esperando a argamassa secar. Nesse momento, ele encara a lua solitária. De repente, Seon-ho percebeu que tinha que responder a essa injustiça em nível de crueldade. Ele não é algum tipo de herói, e ele não está procurando um propósito grandioso na vida. Seu objetivo final é sobrevivência absoluta. Isso é tudo que importa, contanto que ele esteja vencendo. Tomando sua resolução, ele se vira e se vê assustado. Tem um Bone Creeper subindo até ele fazendo barulho de ossos. Chan-ho já estava puto, então ele finalmente encontrou um alvo para focar sua atenção. Uma explosão alta acontece, engolindo tudo em chamas. Da próxima vez que nosso garoto acorda, ele está coberto de arranhões. Ele nem sabe o que diabos acabou de acontecer, mas então ele lembrou da visão do Bone Creeper. A parte que mais confunde a mente dele é como ele conseguiu sobreviver a uma explosão a queima-roupa. Mas isso também tem uma resposta.
Logo depois que ele avistou o Bunny Creeper, Shan-ho já sabia que o filho da puta estava prestes a explodir em pedaços, então ele correu. Mas a detonação ainda o alcançou, derrubando ele com força suficiente para deixá-lo inconsciente e não morrer. No entanto, aquele movimento ali também custou caro. Shan-ho está cheio de espetos cravados no lado direito. Reunindo o pouco de força que tem, ele chama a janela de status para ajudar. As estatísticas do sistema diminuíram por causa do estado atual dele. Mas graças à destruição da criatura, ele ganha pontos pela derrota dela. Uma dor de cabeça pulsante está começando a tomar conta, sobrecarregando os sentidos. Gastando sua última gota de energia, ele comanda abrir o portal. Na cena seguinte, a primeira coisa que ele fez foi tratar seus ferimentos. Isso envolve remover os fragmentos ósseos da criatura. Foi doloroso remover, e doeu pra caralho tirar eles. A pomada fez maravilhas, ajudando a parar o sangramento. Checando sua condição depois de enfaixar mais, Shan-ho acabou desmaiando. Esse foi o limite dele no dia. Na manhã seguinte, o amanhecer chega e nosso garoto está de pé novamente. Ele acha que está à beira de morrer qualquer dia agora. Sua preocupação imediata é verificar se seus ferimentos estão curados. Então ele abre a janela de status. O sistema parece dizer que ele está bem, então, isso é bom. Ele se levanta e faz a pergunta de como o maldito cabeça de osso conseguiu encontrá-lo em primeiro lugar. Primeiro de tudo, a floresta é seriamente vasta, então não é improvável que criaturas saiam escondidas assim de repente. Isso o alerta para focar mais em aprimorar seu stat de percepção, o que aumentaria suas habilidades de detecção. As únicas maneiras de aumentar esses stats no jogo é usando pontos de status. Claro, eles são adquiridos via caça ou experiência de exploração. Outra forma de aumentar stats é usar equipamentos ou armas que melhoram o usuário. O único problema é que Shura é um jogo de merda, e a dificuldade é fora dos gráficos. Até para obter itens simples de stats você tem que enfrentar monstros perigosos, muito acima do seu nível. Isso significa lutar contra feras infernais só por uma arma. Depois de derrotar monstros, habilidades também podem ser desbloqueadas. Monstros de nível alto especialmente as dropavam baseado em certas condições. Exceto que nem toda habilidade servia para todo jogador. Então agora Shan-ho pensa em um jeito infalível de adquirir itens de aumento de stats. Ele decide assistir novamente o vídeo da história de fundo que visitou no jogo. Essas histórias acontecem antes dos asteroides caírem na Terra. Isso significa que visitar esses lugares poderia render itens especiais antes do apocalipse sequer chegar. Mas isso é só uma teoria de jogo, sacou? Shan-ho sabe que também vai ter que lutar contra monstros mais fortes para isso. Ele passa as próximas horas apenas lendo informações antigas e aprende sobre 3 lugares importantes onde as histórias de fundo aconteceram. O navio russo, o Hobgoblin e outro. O incidente do orc da montanha Jerry, o mais rápido do grupo. De acordo com a filmagem, o orc foi descoberto no dia 26, então ele tem que partir no dia 25 para encontrar cedo. Com sua próxima missão em vista, nosso garoto pega seu telefone e percebe que Mick Young está ligando para ele tarde da noite. Na cena seguinte, os dois estão num café. Ela pergunta sobre sua condição, questionando por que ele escolheu usar camisa de manga comprida no verão quente. O humano precisa esconder seus ferimentos, e percebe que essa mulher é muito mais observadora do que parece. Ela acha que ele está incomodado com o incidente na loja, mas Song-ho nega qualquer coisa assim. Ela fica feliz em ouvir, expressando o quanto ficou assustada. Song-ho lembra ela do último inverno, onde esse cara causou problemas usando um caminhão guincho ilegalmente modificado. Depois, ele começou a brigar com pessoas fracas. Resumindo, ele é um ser humano de merda. Mick Young fica chocada ao ouvir essa notícia, sem ter informação alguma sobre o cara anteriormente, mas nosso garoto implora para que ela fique longe dele. Song-ho então pergunta diretamente o motivo de ela ter chamado ele para sair. A jovem linda chega perto do ouvido dele e revela que na verdade ela é Awaken. Song-ho não tem ideia de por que ela revelou informação tão sensível. Fingindo naturalmente, ele age com ciúmes por não ter tido a mesma sorte. Ela se sente mal por ter mentido para ele, mas ele a assegura que tá tudo bem. Concluindo o encontro deles, ele se levanta para ir embora. Song-ho está feliz por ter sido confiado com aquela informação e admite que se sente melhor por causa das palavras dela. Antes de sair, ele deixa uma pequena pista dizendo seu interesse no jogo Survival Life, com a intenção total de estudar o jogo. Agora, voltando para casa, Song-ho admite que realmente se sente feliz encontrando pessoas como ela com bom caráter.
Ele checa as lojas e acaba comprando drones muito fodas e até um carro alugado para navegação. Então ele vai direto para a cama para se recuperar para o próximo dia. O dia seguinte chegou. No momento que amanheceu, ele começou a fazer materiais para caçar os orcs. Em sua base, ele triturou e refinou pedras de ignição. Elas precisavam ser manuseadas com precisão, senão iriam inflamar com um golpe errado. Em seguida, ele focou na pedra luminosa. Minerá-las te cega como a luz, mas é bom, então ele continua fazendo isso. Depois de triturar ambas, ele cria pó com elas. Isso completa sua preparação para a missão. Depois, ele adiciona açúcar, gasolina e solventes orgânicos. O último ingrediente é um agente de endurecimento para a pedra de ignição solidificar. Graças ao seu portal dimensional ter coordenadas flexíveis, ele pôde facilmente montar uma mesa sem dificuldade. Antes de partir, ele embrulha toda a sua bagagem no carro alugado. Satisfeito com sua compra, com os itens seguros, Sei-Ho dirige em direção à montanha Jerry para matar os orcs. Ele chega ao estacionamento do acampamento de Angry antes da meia-noite, passando o tempo restante durante treinamento mental e protegendo seu equipamento. Quando o relógio bate meia-noite, ele começa sua busca em escala total. 2 horas depois, a chuva piorou e a névoa criada pela chuva dificulta ver adiante. Ele se pergunta onde os orcs saem da terra, já que ele já deu uma olhada no acampamento. Ele acha que o fenômeno precursor não ocorre na vida real, mas de repente, seus pensamentos são cortados por um rugido alto. Entrando em pânico, ele olha atrás de si. De onde o som veio é uma figura sombria e escura se aproximando dele. Nosso garoto percebe que é um orc, e não um orc qualquer. É uma subespécie de orc vermelho, o que significa que um drop de habilidade é garantido. Kang-ho tenta se acalmar enquanto dispara um estalinho. Se tudo correr de acordo com seu plano, ele definitivamente pode capturá-lo. O método que ele criou para lidar com orcs é simples. O primeiro passo é usar a agressividade do orc para atrair seu agro. Quando o orc está distraído pelo clarão do estalinho e começa a atacá-lo com seu machado, esse é o momento de aproveitar a oportunidade. Mire no orc e instantaneamente abra o portal e instantaneamente pegue e abra uma granada de luz. Devido à luz intensa, vai levar cerca de 20 segundos para o orc recuperar a visão. Isso cria uma corrida contra o tempo. Então, destrua os músculos do orc que ficaram frouxos devido ao efeito do status, para fazer seus movimentos caírem drasticamente. O orc grita de raiva e usa seu machado para atacar nosso herói e esmagá-lo, mas rapidamente, nosso cara se abaixa quando o machado está prestes a atingi-lo, desviando do ataque. Então, ele pega sua faca e apunhala o pé do orc. No momento em que o pé do orc é apunhalado, ele grita de dor e cai de joelhos. Quando o nível de olhos do orc e do nosso protagonista é igual, ele vai enfiar a lata de chamas já preparada na boca dele. Assim que a lata entra na boca do orc, ela explode. Logo, nosso garoto começa a comemorar sua vitória. De repente, o punho do orc acerta um soco no nosso cara, jogando ele longe. Ele se levanta, sabendo que não deveria ter baixado a guarda tão cedo. Ele olha para o orc caminhando em sua direção com a parte superior do corpo em chamas, mas não parece que ele vai sobreviver. Nosso cara tem certeza de que está prestes a encontrar o seu fim sendo triturado pelo orc em neve. Logo então, seu sistema o notifica que seu nível subiu para nível 3, e ele acabou de conseguir mais 10 pontos. Obtendo a habilidade Vontade de Sobreviver, ele se levanta, dizendo para si mesmo que não consegue lidar com isso. Se perguntando onde está o item dropado, enquanto uma luz brilha em seu pulso. Ele olha para o pulso e o item dropado que ele consegue é um relógio de percepção. Ele suspira de alívio porque teria sido um trabalhão achar o item dropado na chuva. Ele se aproxima do orc morto, sua cabeça fervendo, pensando no que fazer com ele. Ele pensa consigo mesmo que o incidente com o orc Jiren estava sob embargo. Ele então se pergunta se é a coisa certa a fazer revelando a informação, porque a situação pode ficar ruim. Pensando sobre o que Mi-gyeong disse para ele sobre os despertos serem as pessoas que jogaram aquele jogo pelo menos uma vez, o que só significa uma coisa. Deve haver vários milhares de pessoas que despertaram. Mesmo se uma pequena minoria deles forem caras como Ozzy e Rock, eles vão causar o colapso do sistema e das leis para ganho pessoal e causar o caos a explodir.
Agora, o maior problema é que ele não pode deixar o orc morto sozinho, senão ele vai se tornar um rastejador de ossos e começar a machucar pessoas até amanhã. De repente, um pensamento cruza sua mente. Por que ele não pensou que poderia se tornar um zumbi? Mesmo se ele despertou, ele ainda poderia se tornar um zumbi se fosse infectado pelos esporos. Ele não consegue pensar na coisa certa a fazer. Sem conseguir tomar uma decisão, ele abre o portal enquanto pensa sobre as poucas pessoas que terão sobrevivido. É certo que a vontade merece um fim ordenado. Nosso garoto começa a cavar um buraco no chão para poder enterrar o orc que acabou de matar. Ele logo fica exausto e se pergunta como vai puxar o orc para dentro. Sua habilidade recém-descoberta, vontade de sobreviver, ativa enquanto é acionada pela exaustão para completar a tarefa imediatamente. O herói logo começa a terminar seu trabalho rapidamente, não tendo escolha se não trabalhar o mais rápido que podia. Então ele joga o orc em sua cova enquanto agradece pela habilidade. Depois disso, ele abre o portal e acaba em um carro em movimento. O pós-efeito leva tempo para seu corpo se recuperar antes que ele possa voltar à sua atividade regular. No dia seguinte, ele acorda se perguntando se o clima que ele está vendo é legítimo. De acordo com o plano, ele já deveria ter feito uma linha de defesa. Ele olha para seu celular, se perguntando se os restos do orc vermelho já foram todos embora. Ele planeja não começar nada hoje. Simplesmente não é o momento certo para ele e decide dar uma olhada nos itens que foram enviados bem cedo pela manhã. Dentro da caixa estão todas as armas de que ele precisa, embora ele só possa usar como um porrete de guerra indígena. Ainda assim, alguns itens do pacote estão faltando. Ele pega uma nota que diz que alguns dos itens que ele pediu são ilegais de se ter e não puderam passar pela alfândega. Enquanto ele está ocupado olhando as armas que conseguiu, ele ouve outra van de entrega e grita dizendo para deixarem as coisas na porta de sua casa. A porta é abatida, fazendo nosso cara se perguntar por que o entregador não escutou ele. Ele tenta repetir e então abre o portão. Não era um entregador, era Migyong. Ela está lá explicando que não se viam há muito tempo e ela queria discutir algo com ele. Ela está segurando uma sacola com comida dentro e pergunta se ele quer comer rabaqui com ela. Agora faltam apenas 24 dias até o apocalipse chegar. Nosso garoto não consegue acreditar que Migyong finalmente visitou sua casa. Ele claramente fica nervoso e não consegue parar de ficar vermelho. Depois que ela serve a comida, ela diz para ele comer antes que a comida esfrie, e ele a obedece. Eles logo terminam de comer, e ele pergunta sobre o que ela queria conversar. Ela vai direto ao assunto dizendo que ele mencionou anteriormente que estava olhando sobre Sura, para que ela pudesse discutir algumas informações importantes sobre isso. Bem, não era isso que nosso garoto pensou que ela estava vindo discutir. Ele pensou que talvez ela quisesse namorar ele, mas ele se convence de que falar sobre as coisas apocalípticas com ela seria a melhor opção agora porque ele precisa ter boa companhia por perto no momento difícil. Ela rapidamente começa a tirar o lixo enquanto nosso garoto se prepara para mais coisas. Ele pegou seu computador. Ele até revelou para ela que despertou porque descobrir isso de outra forma não seria muito legal. Ele começa explicando em detalhes a praga da morte de metal, e que andar por aí com um grupo que tem mais de 6 pessoas faz o grupo ser um alvo fácil para os zumbis. Capturar a percepção é importante para a sobrevivência, tornando isso a habilidade mais importante entre todas. O objetivo do jogo é sobreviver. Enquanto ele está prestes a explicar mais, ela o interrompe. Ela fala sobre o que Owen Rock disse, Kimbup Lover recebendo muita reação negativa, então por que ele não está soltando informação? Nosso garoto realmente não tem resposta para a pergunta dela e pede para ela dar um palpite. O palpite dela é que todo mundo tem um motivo e as circunstâncias justificam isso. Então nosso garoto conta para ela que recusou a oferta dele para se juntar a ele, e ela se pergunta por que ele faria isso. Ele pega o celular para mostrar a razão. É uma gravação deles falando sobre sequestrar uma garota considerando que ela está fazendo jogo duro. Ouvir toda essa conversa o deixa com raiva. Ele se vira para Mikong informando que está prestes a ser revelado quando o apocalipse chegar. A verdadeira cor das pessoas. Nosso herói orienta ela a não confiar em ninguém, mas ela o surpreende sugerindo que deveriam formar um grupo juntos. Nosso cara cerra o punho porque ele não podia simplesmente soltar uma resposta. Um dos seus objetivos inclui chegar ao nível 10 e desbloquear a loja antes do tutorial, o que cria um problema. Em Sola, existe um sistema onde o rank dos monstros que renascem muda de acordo com o nível. Se ela fosse junto com ele, ela certamente morreria da pior maneira possível. Ele ri nervoso, se perguntando o que ela faria se ele se tornasse um zumbi. Ela garante que ficará bem e usa seu traço para teleportar para a mesa de jantar dele. Ela ostenta seu traço chamado Blink. Ela só precisa desviar dele se ele alguma vez a morder.
Ele fica surpreso com a habilidade dela, mas avisa para ela não simplesmente mostrar isso para qualquer um, mas ela diz que confia nele. Animada, ela sugere que eles vão se tornar um ótimo time se não virarem zumbis. Um tempo depois, ele fica perto de árvores enquanto pensa como foi fácil fazer cercas. O primeiro passo foi martelar postes de suporte no chão para colocá-los. Então ele enrolou arame farpado ao redor deles e fixou. Depois disso, ele instalou infravermelho em alguns lugares e seu trabalho está feito. Ele olha para o trabalho que fez, se elogiando e tendo certeza de que deveria pelo menos ganhar 1 ponto de destreza por isso. Shang Yong começa a caminhar de volta, completando o trabalho de argamassa e criando uma parede de defesa. Ele decide começar a mover pacotes. Ele termina de mover as caixas depois de um tempo. Enquanto ele mede o que fazer depois, de repente ele sente frio e espirra. Ele percebe que o outro mundo vai ficar frio e logo ele terá que se abrigar aqui, então precisa pensar em algumas contramedidas. Nosso herói olha para a entrada da caverna e decide construir um portão ali, já que apenas uma cortina não será suficiente. A cada passo, sua lista de coisas a fazer só aumenta. Ele depois para em uma marcenaria para a produção e compra de diferentes coisas. No caminho de volta, ele verificou os lugares que vai roubar durante as 5 horas antes da praga da morte metálica se espalhar. Enquanto ele faz a lista, ele é parado por Hyung Jun-hyung, que ele não via há muito tempo. Ele é diretor de academia e divorciado, e tem uma filhinha pequena. Nosso garoto lê suas expressões e elas não parecem muito boas. Hyung não liga muito, mas começa a dar uma olhada no corpo dele, que parece estar voltando à forma. Então, nosso garoto pergunta o que está acontecendo com ele, ao que ele responde o quão óbvio isso é. Ele está chateado porque o mundo vai acabar. O protagonista fica surpreso que ele saiba disso também. E Hyung se pergunta se nosso protagonista acredita nisso. No começo, Hyung não acreditou, até seu amigo começar a levitar usando o superpoder que recebeu. O protagonista mente dizendo que não despertou e o cara da academia suspira tristemente que ele também não despertou. Agora seu amigo está indo à estação de transmissão para ganhar algum dinheiro. O cara da academia aponta para o nosso garoto sentar ao lado dele, e nosso cara percebe que logo todos vão descobrir sobre a existência dos despertos. Hyung muda o assunto para algo bizarro que aconteceu, o tiroteio da IO. Seong não conseguia acreditar no que ouviu já que ele não assistiu às notícias de manhã. Ele pede para ele assistir às notícias, mas a postagem é retirada instantaneamente. A mídia agora está sendo controlada. Hyung explica as notícias seguintes como eles estavam tentando encobrir as notícias, dizendo que foi um desertor que fez os disparos. Agora a área do tiroteio foi fechada para o público. Apenas o exército e a polícia podem visitá-la. De repente, nosso garoto se levanta, inventa uma desculpa para ir embora e começa a correr. Em casa, um tiroteio aconteceu logo após o incidente com o orc. Toda essa coisa faz ele pensar que o governo está envolvido já que a reação deles deixou isso óbvio. Ele abre um arquivo no computador e clica em um vídeo. Nosso cara fica surpreso ao ver muitas pessoas sabendo a hora exata do fenômeno precursor. Ele até se livrou do orc, mas o tiroteio ocorreu ao mesmo tempo. Enquanto pensa demais, ele se pergunta se alguém vazou a informação para o governo cedo e tenta iniciar uma ação começando com o primeiro fenômeno precursor. E talvez eles não tenham aparecido na frente porque não tem um traço ofensivo. Ele não está certeza de quem é, mas definitivamente é alguém por trás do governo. Seong se pergunta quem essa pessoa poderia ser. Ele pesquisou e ficou com 3 jogadores veteranos. Depois de muito pensamento, ele descartou o criador. Já que eles estão puxando esse movimento do jogo no sentido da realidade, os criadores do jogo provavelmente são vilões. Se os vilões fossem apoiados pelo governo, eles nunca deixariam ele matar o orc. Ele desenha 3 rostos que são os maiores suspeitos. Ele se pergunta se é o sobrevivente número 1, e se sua teoria é legítima, ele não precisa compartilhar essa informação com o governo sozinho. Nosso garoto se estica na cadeira se perguntando se o sobrevivente número 1 é o cara que ele realmente conhecia. Ele sente falta de seus amigos veteranos e decide confiar neles por enquanto. Além disso, compartilhar informações ainda não impediria a catástrofe que está por vir, então ele não vai intervir ainda. 2 dias depois ele consegue sua porta feita e sua despensa está pronta. O primeiro abrigo está feito. Ele decide instalar 2 bandejas logísticas e então perfurar a parede, mas existe bem menos espaço do que ele imaginou. A impermeabilização do porão foi feita, e ele tem trabalhado nisso aos poucos. Ele se afasta pensando que vai descobrir quando terminar de curar. Na fase 2 tem uma tarefa importante que ele precisa fazer: fazer mapas com seu drone. Enquanto fazia isso, com o seu VR ligado, e o drone no ar, ele viu o abrigo no ponto médio e começou a explorar ao redor. Pelo drone, ele conseguiu aprender sobre os campos nevados no noroeste e um oceano ao sul. O oceano não tinha monstros e tinha muita presa, então ele decidiu instalar algumas armadilhas para pegar peixes. Ele examinou o vale para estudar o ecossistema ao redor do abrigo.
De repente, ele vê o local onde enterrou o urso coruja, mas o cadáver está desaparecido. Ele se pergunta se a bola de pelos grande o comeu. Ele não faz julgamento, porque existem muitas pegadas perto, maioria pegadas de orc, o que torna ainda mais suspeito. Ele mede a distância entre o vale e o abrigo, que é aproximadamente 1,5 km, tornando o abrigo mais perigoso do que ele tinha assumido. Sabendo que os goblins estão por perto, ele decide trazer o drone de volta ao abrigo, porque não pode se dar ao luxo de perdê-lo. Ele conseguiu desenhar um bom mapa e sabe que tipo de animais são encontrados na floresta. A próxima coisa que ele tem que fazer é checar todas essas áreas sozinho. Começando pelo pântano mais próximo, ele quer ver se é possível cultivar. De repente, o infravermelho dispara e ele sai sabendo que eram goblins por perto com suas pegadas marcadas no chão. Nosso garoto já estava pensando nisso, então cria a oportunidade perfeita. Ele se pergunta se isso é por causa do seu status de percepção que recentemente aumentou. Até o menor som era super nítido para ele. Depois de um tempo, ele conseguiu localizar alguns goblins sem mostrar sua presença. Isso criou o ângulo perfeito de emboscada para ele, e ele puxa sua lança e flecha e lança um ataque em direção à cabeça do goblin. O goblin cai morto, e nosso garoto é avistado pelos outros goblins, e eles começam a correr em direção a ele para atacá-lo, mas ele rapidamente se livra deles como se fossem fáceis de matar. Ele mata 4 deles e então vai atacar os 4 restantes. Ele está cercado por eles, mas ele tira algo do bolso, o que instantaneamente faz os goblins caírem nos joelhos. Enquanto estão de joelhos, nosso protagonista pega sua faca e corta suas cabeças. Ele tirou a vantagem da exaustão dos goblins para vencer essa batalha que nem ele conseguia acreditar que funcionou. Agora, os dias que restam até o apocalipse chegar são 21. Enquanto cava o chão, nosso garoto se sente cansado e de repente seu traço é ativado e seu corpo fica novamente cheio de eficiência. Ele percebe que sua habilidade não é totalmente inútil afinal. Agora, seu amigo está indo à estação de transmissão para ganhar algum dinheiro. O cara da academia aponta para o nosso garoto sentar ao lado dele, e nosso cara percebe que logo todos vão descobrir sobre a existência dos despertos. Hyung muda o assunto para algo bizarro que aconteceu, o tiroteio da Io. Seong não conseguia acreditar no que ouviu, já que ele não assistiu às notícias de manhã. Ele pede para ele assistir às notícias, mas a postagem é retirada instantaneamente. A mídia agora está sendo controlada. Hyung explica as notícias seguintes, como eles estavam tentando encobrir as notícias, dizendo que foi um desertor que fez os disparos. Agora a área do tiroteio foi fechada para o público. Apenas o exército e a polícia podem visitá-la. De repente, nosso garoto se levanta, inventa uma desculpa para ir embora e começa a correr. Em casa, um tiroteio aconteceu logo após o incidente com o orc. Toda essa coisa faz ele pensar que o governo está envolvido, já que a reação deles deixou isso óbvio. Ele abre um arquivo no computador e clica em um vídeo. Nosso cara fica surpreso ao ver muitas pessoas sabendo a hora exata do fenômeno precursor. Ele até se livrou do orc, mas o tiroteio ocorreu ao mesmo tempo. Enquanto pensa demais, ele se pergunta se alguém vazou a informação para o governo cedo e tenta iniciar uma ação começando com o primeiro fenômeno precursor. E talvez eles não tenham aparecido na frente porque não tem um traço ofensivo. Ele não está certeza de quem é, mas definitivamente é alguém por trás do governo. Seong se pergunta quem essa pessoa poderia ser. Ele pesquisou e ficou com 3 jogadores veteranos. Depois de muito pensamento, ele descartou o criador. Já que eles estão puxando esse movimento do jogo no sentido da realidade, os criadores do jogo provavelmente são vilões. Se os vilões fossem apoiados pelo governo, eles nunca deixariam ele matar o orc. Ele desenha 3 rostos que são os maiores suspeitos. Ele se pergunta se é o sobrevivente número 1, e se sua teoria é legítima, ele não precisa compartilhar essa informação com o governo sozinho. Nosso garoto se estica na cadeira se perguntando se o sobrevivente número 1 é o cara que ele realmente conhecia. Ele sente falta de seus amigos veteranos e decide confiar neles por enquanto. Além disso, compartilhar informações ainda não impediria a catástrofe que está por vir, então ele não vai intervir ainda. 2 dias depois, ele consegue sua porta feita e sua despensa está pronta. O primeiro abrigo está feito. Ele decide instalar 2 bandejas logísticas e então perfurar a parede, mas existe bem menos espaço do que ele imaginou. A impermeabilização do porão foi feita, e ele tem trabalhado nisso aos poucos. Ele se afasta pensando que vai descobrir quando terminar de curar. Na fase 2 tem uma tarefa importante que ele precisa fazer: fazer mapas com seu drone. Enquanto fazia isso, com o seu VR ligado, e o drone no ar, ele viu o abrigo no ponto médio e começou a explorar ao redor. Pelo drone, ele conseguiu aprender sobre os campos nevados no noroeste e um oceano ao sul. O oceano não tinha monstros e tinha muita presa, então ele decidiu instalar algumas armadilhas para pegar peixes. Ele examinou o vale para estudar o ecossistema ao redor do abrigo. De repente, ele vê o local onde enterrou o urso coruja, mas o cadáver está desaparecido.
Ele se pergunta se a bola de pelos grande o comeu. Ele não faz julgamento, porque existem muitas pegadas perto, maioria pegadas de orc, o que torna ainda mais suspeito. Ele mede a distância entre o vale e o abrigo, que é aproximadamente 1,5 km, tornando o abrigo mais perigoso do que ele tinha assumido. Sabendo que os goblins estão por perto, ele decide trazer o drone de volta ao abrigo, porque não pode se dar ao luxo de perdê-lo. Ele conseguiu desenhar um bom mapa e sabe que tipo de animais são encontrados na floresta. A próxima coisa que ele tem que fazer é checar todas essas áreas sozinho. Começando pelo pântano mais próximo, ele quer ver se é possível cultivar. De repente, o infravermelho dispara e ele sai sabendo que eram goblins por perto com suas pegadas marcadas no chão. Nosso garoto já estava pensando nisso, então cria a oportunidade perfeita. Ele se pergunta se isso é por causa do seu status de percepção que recentemente aumentou. Até o menor som era super nítido para ele. Depois de um tempo, ele conseguiu localizar alguns goblins sem mostrar sua presença. Isso criou o ângulo perfeito de emboscada para ele, e ele puxa sua lança e flecha e lança um ataque em direção à cabeça do goblin. O goblin cai morto, e nosso garoto é avistado pelos outros goblins, e eles começam a correr em direção a ele para atacá-lo, mas ele rapidamente se livra deles como se fossem fáceis de matar. Ele mata 4 deles e então vai atacar os 4 restantes. Ele está cercado por eles, mas ele tira algo do bolso, o que instantaneamente faz os goblins caírem nos joelhos. Enquanto estão de joelhos, nosso protagonista pega sua faca e corta suas cabeças. Ele tirou a vantagem da exaustão dos goblins para vencer essa batalha que nem ele conseguia acreditar que funcionou. Agora, os dias que restam até o apocalipse chegar são 21. Enquanto cava o chão, nosso garoto se sente cansado e de repente seu traço é ativado e seu corpo fica novamente cheio de eficiência. Ele percebe que sua habilidade não é totalmente inútil afinal. Eles fizeram o jogo, que já não era famoso, cair em apenas 1 ano. Alguns usuários caíram para 4 porque a equipe de Xianhu cuidou dos restantes trollers. Nosso garoto se pergunta por que está explicando tudo isso, então resume tudo o que encontrou até agora. As comunidades de Despertares se uniram depois do tiroteio de 8. Eles não estão apenas dando informações, mas também tramando esquemas. Ele pausa no meio da frase ao descobrir que as pessoas também estão vendendo seus vídeos. Enquanto nosso protagonista navega mais no site, ele descobre que seu companheiro de equipe, Dajin, era um troller. Ele fica chocado ao ver a miniatura do vídeo de Daju falando sobre ser carregado por Kim Bupja. Agora Ru se pergunta se aquele troller está tentando atrair pessoas com algum vídeo editado. Surpreendentemente, ele bate palmas para Daju, pois Daju é elogiado por seu raciocínio. Ele se espreguiça ao decidir treinar mais para lidar com esse tipo de pessoa. Nos próximos 13 dias, sempre que tinha tempo, nosso herói aprendeu constantemente o uso de armas e técnicas que podem ser usadas em combate real em um canal de sobrevivência online. Por outro lado, nesse período, ele viu monstros atacando, incluindo esconderijos. Além disso, há várias estratégias e armas que não consideraram a doença do fio. Portanto, depois de treinar nesses 13 dias, Xianhu finalmente está ansioso para escolher uma arma principal, uma arma que possa ser usada se a doença do fio vier e que também seja boa para combate antipessoal e eliminação de monstros. Ele olha para sua bolsa de ferramentas e encontra um cacete de guerra indígena, atirador de madeira, contas de argila ocre e machado de pedra artesanal. No entanto, nenhuma delas se encaixa em suas condições. Então, a princípio, nosso protagonista decide tentar o estilingue. Ele tem alta utilidade de várias maneiras. No entanto, as contas de argila ocre são ambíguas, pois seu poder é fraco. Em seguida, ele decide usar o cacete de guerra indígena. Ele reflete que, uma vez que a doença do fio fosse considerada certa, não haveria necessidade de se preocupar. A maneira mais fácil de eliminar um zumbi é destruir os esporos que vivem dentro do crânio com uma arma contundente. Ele lembra que a primeira arma que decide comprar depois de chegar ao nível 10 é um item do tipo arma contundente, porrete de madeira de ébano. E é por isso que era essencial aumentar sua proficiência. Mas agora nosso garoto se pergunta se o cacete de guerra indígena também é bom contra pessoas. Ele acredita que é ambíguo, porque será difícil para ele lidar com um despertado psíquico com isso. Ele sabe que na vida de sobrevivência, matar um humano dá 50 pontos. O sistema de assassino que exigia combates mortais com jogadores próximos se registrado como assassino evitava o abuso de matar jogadores, embora haverá um grande número de pessoas que eliminarão usuários por mais pontos, mesmo sofrendo penalidades. Enquanto isso, ele destrói completamente o manequim com seu cacete de guerra indígena. Ele decide evitar esse tipo de jogador até terminar de farmar itens e habilidades. Depois de treinar muito, nosso herói enxuga o suor do rosto enquanto planeja desmontar completamente a loja. Mas ele para no meio da frase ao ouvir um som de lobo vindo de perto. Ele fica chocado, imaginando se um foi ferido perto do esconderijo.
Mais tarde, Seon-Hu encontra o lobo, que é maior que o tamanho normal. Nosso garoto poderia até montar nele. O sistema revela seu nome, Lobo Cinzento. Mas ao observá-lo de perto, ele percebe que não está respirando. Ele se pergunta se é um lobo selvagem ou um que veio perto do esconderijo depois de ser atacado. Para encontrar mais informações, nosso protagonista começa a verificar seus ferimentos. No entanto, do nada, um lobinho jovem o acerta nas costas. Seon-Hu descobre que o lobo morto é na verdade a mãe desse lobinho, que fica entre ele e sua mãe para poder protegê-la. Ele fica confuso, porque não pode usar força para separar o lobinho de sua mãe. Ele pega uma pá enquanto nosso herói decide rapidamente enterrar o lobo morto. Enquanto começa a cavar um buraco, ele pensa que se aquele lobo fosse um monstro, então ele se tornaria um rastejador de ossos, e se não, então atrairá mais monstros. Depois de algum tempo, o buraco está completamente cavado enquanto o lobinho dorme ao lado da mãe, lembrando nosso garoto de seu eu mais jovem, e de Monchi, o cachorro que ele criou na infância. Em seguida, ele pega o lobinho, explicando que sua mãe vai dormir aqui. Ele acrescenta que ele pode visitar sua mãe quando quiser, pois planeja fazer um buraco de cachorro na porta do esconderijo. Então, Seon-Hu dá ao lobo um pedaço de carne, prometendo garantir que ele nunca passe fome até crescer. Ele pede sua ajuda em troca com seu incrível olfato. Quando ele pergunta se ele concorda, o pequeno lobo responde feliz fazendo um som suave. Então, nosso protagonista lhe dá um nome, Dingo, enquanto afaga sua cabeça. A janela do sistema aparece, notificando que ele conseguiu se comunicar com o lobo cinzento, e esse lobo cinzento, Dingo, será considerado sua propriedade. Com isso, restam 19 dias até a chegada do apocalipse. Seon-Hu está ocupado treinando Dingo. Ele o instrui a repetir as ações que acabou de ensinar. Quando nosso garoto pede uma pata, Dingo a coloca na mão do dono. Então, o lobo corre como ordenado, senta, deita e permanece quieto, seguindo cada comando que nosso herói dá. Por fim, ele joga um grande pedaço de osso no ar, e Dingo o pega com um salto. Nosso protagonista se sente satisfeito ao notar a rapidez com que ele aprende, provavelmente porque é de outro mundo. Ele reflete sobre suas excelentes habilidades de rastreamento de cheiro e em sua mente considera Dingo um pacote de sorte e uma bênção. Ele cuida de seu adorável companheiro com um beijo e começa a dizer algo, mas se o telefone toca. Quando Seon-Hu atende o telefone, ele vê uma mensagem de Hyong que sugere pesquisar levitação na web. Mais tarde, nosso herói encontra um artigo sobre uma pessoa sendo chamada de primeiro super-humano. Alguém que afirma que zumbis e monstros aparecerão em breve e causarão desastre. Esse artigo chegou ao primeiro lugar. Nos comentários, as pessoas são céticas, acreditando que o canal de transmissão fez isso apenas por audiência. Ele observa que há muitos que não sabem nada sobre eras, mas os despertos estão claramente alarmados na seção de comentários. Ele acha engraçado como alguns ficam chateados quando pouca informação é compartilhada e outros ficam com raiva quando o que sabem se torna público. A seguir, nosso protagonista se pergunta como o governo vai reagir. Ele está ciente de pessoas fazendo protestos sobre choque e superpoderes, mas sai disso rapidamente, decidindo não se envolver com tais assuntos. Embora ele insinue que o governo eventualmente vai agir quando o segundo presságio, o evento Hobgoblin, ocorrer. Shang-Ho decide não desperdiçar um momento. Ele diz a Dingo que a partir de hoje começarão a exploração interdimensional. No fundo, nosso garoto sabe que preparação completa é a única solução, e Dingo parece ansioso por isso. Mais tarde, eles entram no mundo do portal, e Seon-Hu reflete sobre por que escolheu a exploração interdimensional com Dingo. Ele deixa Dingo cheirar um pequeno saco, e ordena que o encontre. A primeira razão para esse tipo de exploração é se preparar para o próximo evento Hobgoblin, pois ele precisa que Dingo imprima adequadamente o cheiro de goblins. Enquanto isso, Dingo late, tendo encontrado a carne nos arbustos, e nosso herói se sente orgulhoso por ele tê-la rastreado apenas a partir de um cheiro persistente. A segunda razão para a exploração é testar se Dingo pode permanecer calmo em combate real e seguir comandos. Então, ele sinaliza, e o lobo imediatamente avança com grande precisão. Dingo caça um coelho na grama, e nosso protagonista o elogia. A terceira razão para a exploração é confirmar se a caça é possível no outro mundo. Seon-Hu se aproxima de Dingo para inspecionar sua presa, observando o coelho morto e notando suas garras fortes e grande tamanho. Depois disso, nosso garoto e seu lobinho continuam explorando. Seguindo em frente, ele se pergunta como seria a cognição de Dingo como estatísticas. Ele decide seguir em direção ao vale para verificar ele mesmo. Então, uma janela do sistema aparece, notificando que a vida de Dingo aumentou em 1. Lembrando que seu próprio status de vida como Kimbafou era 170, nosso herói está impressionado com a rapidez com que Dingo está crescendo.
De repente, Jingo começa a tossir e nosso protagonista corre para oferecer água. Ele lembra seu parceiro para não ir sozinho para a mata. Jingo bebe enquanto nosso garoto vê uma grande pimenta verde por perto e se pergunta se ele comeu aquilo. O sistema revela que se chama pimenta de touro. Se-Young-ho fica satisfeito em encontrá-la na mata e elogia Jingo, prometendo muitos petiscos mais tarde. Ele cava para colher a pimenta de touro. Em seguida, eles partem para sua caçada final. Ambos se sentam em pedras na beira de um riacho. Desta vez, Jingo não detecta cheiros ou presenças incomuns. No fundo, nosso garoto reflete que Truta Vermelha não é monstro e não dá pontos ou itens. No entanto, ele acredita que é essencial para o jovem Jingo ganhar experiência, que é valiosa. Depois de caçar trutas vermelhas, nosso protagonista decide terminar os preparativos para a fase 2, depois voltar para casa. No dia seguinte, seu restaurante inteiro é demolido. O gerente da empresa de demolição diz a nosso herói para entrar em contato dentro de 3 dias se houver qualquer problema de reparo. Ele agradece sinceramente ao gerente por trabalhar tão cedo pela manhã. Respirando fundo, ele se sente um pouco triste ao ver o lugar destruído, mas sabe que era necessário. Ao entrar, Se-Young-ho assume que após o apocalipse, aqueles que não se transformarem em zumbis provavelmente saquearão lojas. Ele admite que faria o mesmo, então não tem direito de reclamar. Enquanto começa a limpar, Hang aparece atrás dele, observando a sala vazia. Hang menciona que ele também deixou apenas o equipamento mínimo. Quando nosso garoto se pergunta em voz alta por que Hang está ali, Hang estala os dedos contra a testa de Chang-ho, irritado porque nosso herói foi embora no dia anterior sem dizer uma palavra. Agora, Hang diz que veio apenas verificar se Chang-ho estava vivo. Enquanto isso, Jingo observa Hang com olhos frios. Hang se pergunta em voz alta se Sang-ho sempre teve um cachorro, mas ele explica que aquele já se foi há muito tempo. Ele acrescenta que este é seu novo animal de estimação, e Hang chama o lobo de adorável. Então, Sang-ho pergunta novamente por que ele está ali, e Hang repete que veio apenas para checar. Nosso herói não acredita nisso. Então, Hang compartilha outra razão para sua visita. Ele admite que estava preocupado, mas também revela que encontrou as pessoas por trás do ataque a Mikyong. Com isso, restam apenas 17 dias até a chegada do apocalipse. Sentando-se com Hang, Seung-ho descobre que a festa organizada por Kim Chao-jun, o homem conhecido por sempre usar um chapéu, está realmente mirando em Mikyong. Hang também menciona que o caminhão de reboque, que nosso garoto não gosta, está envolvido com a festa deles também. Ele aponta para as montanhas na frente deles e pergunta se a área perto da base da montanha é onde a reurbanização parou, acrescentando que o esconderijo deles está localizado ali. No entanto, nosso protagonista está curioso sobre como Hang conseguiu descobrir tudo isso, e Hang explica que as pistas simplesmente se encaixaram. Ele afirma que Han Jin-nung, aquele que pode levitar, apareceu recentemente em um programa de variedades, e Hang perguntou diretamente a ele. Han Jin revelou que havia se encontrado com um grupo Chao-jun antes, mas seus membros eram desagradáveis, então Han Jin recusou ficar com eles devido a personalidades conflitantes. Depois do que aconteceu com o Mikyong, todas as membros femininas começaram a deixar a festa. Quando questionadas sobre sua saída, essas mulheres apenas disseram que haviam recebido ofertas de outras festas de despertos. Hang pergunta a opinião de Seung-ho e nosso herói responde que, ao contrário de Mikyong, as outras membros femininas devem ter sido enganadas para entrar. Hang então, de repente, revela que o grupo deles agora está reduzido a 4 membros. Essa revelação deixa nosso garoto atônito, que lembra que havia 20 membros apenas dias antes. Hang não se aprofunda, mas sabe que agora sua festa tem apenas 2 despertos. Chang-ho gruta para processar isso, lembrando que eles tinham feito favores para aqueles membros que mesmo assim decidiram sair. Ainda assim, Hang permanece calmo, dizendo a nosso protagonista que é assim que as coisas são. Essas pessoas estavam apenas cuidando de si mesmas. Mais do que isso, Hang diz que está preocupado com o pequeno Ji-un, debatendo se deve ou não entrar em contato com sua ex-esposa. Nosso garoto mantém uma expressão séria, sabendo que suas situações não são as mesmas, e ele quer saber se seu pensamento está correto. Ele quer perguntar a Hang algo que está na sua mente. Nosso protagonista se pergunta se o apocalipse realmente ocorrer e as pessoas começarem a ameaçar o Hang, o que ele faria?
Antes que ele possa terminar, Hang o interrompe insistindo que não hesitaria em matá-los. Ele diz que tem um princípio contra machucar os outros, mas em um desastre sem lei não haveria outra forma. Ele acredita que em tais momentos não há espaço para o mal sobreviver. Então, Hang pergunta com curiosidade por que Seong-ho levantaria tal questão, notando que isso não parece ele. Nosso garoto não dá uma resposta real. Então, alguém grita por socorro. O som vem do celular do nosso herói. Hang se pergunta se é o som de uma criança perdida, mas Seong-ho verifica o mapa e pede a Hang que cuide de Jingle por um tempo. Em outro lugar, Mi-kyung está cercada de caras maus e parece ter enviado um sinal de socorro. O executor caminhão de reboque Ang Yen-ke e Hawk zombam e perguntam a Mi-kyung por que ela está fazendo aquela cena, exigindo que ela desça. Em resposta, Mi-kyung está na beira de um telhado, gritando que já recusou, mas eles continuaram a perseguir. Ela exige saber por que eles estavam fazendo aquilo. Pede que ela reconsidere, mas Kim Shio e Ma Jeong avançam, insistindo em lidar com a situação do jeito deles, e apontando que, como estão em uma área de reurbanização, ninguém virá em socorro de Mi-kyung. Kim Shi diz para ela não desperdiçar energia, e lembra que todos eles têm características, então começa a contagem regressiva. Enquanto isso, nosso garoto está preparando suas armas, escondido em um beco. Na contagem de 2, ele acerta Kim Shio, e no 3, Kim Chaeol é atingido. Todos os membros do grupo ficam confusos, tentando descobrir quem está atacando eles. De repente, nosso protagonista aparece com um capacete e avança para atacar enquanto debate se deve ou não revelar sua identidade. Usando o cacete de guerra indígena, Seong-ho acerta com força, depois imediatamente vai em direção a outro membro. Essa pessoa emite energia negra, fazendo nosso herói suspeitar que ele tem uma característica de bloqueio de visão, mas Seong-ho consegue atingi-lo mesmo assim. Agora nosso herói está respirando pesado, e quando vê Mi-kyung, ela o alerta para tomar cuidado. Ele se vira e vê Kim Shiel vindo em sua direção com um taco que atinge e danifica seu capacete. Jeong-ho fica chocado com a força destrutiva por trás do ataque. Ao mesmo tempo, Kim Shi percebe quem ele é. Mas nosso garoto está em pensamento profundo, reconhecendo que a característica ofensiva de Kim Shi é extremamente poderosa, mesmo nos estágios iniciais. Kim Shi promete pinar nosso protagonista, e os membros de seu grupo se levantam para apoiá-lo, determinados a liberar toda a sua força apesar de não serem despertos. Ounin avança contra nosso herói com eletricidade, zombando dele enquanto se aproxima. Jang-ho não sabe o que fazer enquanto seu oponente exibe todas suas habilidades e se pergunta se deve usar o portal dimensional. Assim que Ounin está prestes a atacar, Jingo aparece e morde o braço de Ounin. Huang sai de um beco perguntando se isso é realmente apropriado em plena luz do dia e sugere que o grupo deve sair se não quiser problemas, dizendo que está chamando ao Under 12. Todos os membros do grupo decidem recuar por enquanto. Huang comenta que eles parecem fracos, mas ainda agem com arrogância. Em seguida, Mi-kyung desce e imediatamente pega a cabeça do nosso herói, verificando se ele está bem. Ela nota que seu capacete está rachado, e Huang oferece uma carona nas costas para nosso garoto. Vendo os dois preocupados, os pensamentos de Seong-ho voltam para seus velhos camaradas do jogo. Quando Mi-kyung sugere uma visita ao hospital, nosso protagonista se afasta e insiste que está bem. Ele então pergunta a Huang se podem trazer Mi-kyung para o grupo. Huang diz que não é problema, desde que Mi-kyung não se oponha, e ela concorda feliz. O herói vai embora dizendo que tem algumas coisas a fazer, enquanto Huang e Mi-kyung ficam se perguntando por que ele está agindo de forma tão estranha. Depois de voltar para casa, nosso herói se concentra em controlar suas emoções e planejar a segunda etapa de seus preparativos. Sua partida brusca foi inevitável, e ver Huang e Mi-kyung juntos fez ele sentir que podia confiar neles com o segredo de suas habilidades. Mas a decisão já estava tomada. Para tirar o máximo de proveito do portal dimensional, nosso garoto deve subir de nível rapidamente e focar em ganhar habilidades e farmar. A frase "esmague-os com poder de item" ecoa mais forte depois de lutar com a gangue da montanha. Ele percebe que se ele se preparar para o apocalipse como planejado, haverá uma diferença de 3 níveis ou mais, fazendo com que monstros que reapareçam perto dele sejam mais fortes e tornando mais difícil fazer equipe com seus 2 companheiros. Ele continua trabalhando até terminar de instalar um fogão a lenha em seu esconderijo, sabendo que isso ajudará ele a dormir bem à noite. Jingo também gosta do fogão, dormindo profundamente ao lado dele.
Agora, nosso protagonista tem apenas mais algumas coisas para instalar quando chegarem, e sua configuração inicial do esconderijo estará quase completa. Determinado, ele decide virar à noite. Com isso, restam 16 dias até a chegada do apocalipse. Um âncora de notícias atualiza os telespectadores sobre o asteroide observado anteriormente. De acordo com o relatório, a HSA anunciou que Yunjambi entrou no ponto médio do sistema solar. A HSA está monitorando de perto sua trajetória, mas o meteorito foi dividido pela gravidade de Júpiter. Em resposta, o chefe do Departamento de Observação de Meteoritos, Thomas Chandler, informa ao público que os dois fragmentos Yunjambi Alpha e Beta não têm chance de se aproximar da Terra. Mas nosso herói lembra que em D5, apenas 5 dias antes do apocalipse, Yunjambi Beta foi o primeiro a cair. Ele caiu perto de um navio russo no oceano, e o tsunami resultante arrastou o navio até o porto de Gantin, o que foi como os zumbis apareceram pela primeira vez na Coreia. O âncora continua relatando o incidente do tiroteio de Iodo. O presidente Gyang-woo Tae-kye não saiu de sua residência por uma semana, levando líderes de partidos de oposição a emitirem uma declaração conjunta declarando o seu acordo em realizar uma audiência. Algumas pessoas agora dizem que isso está conectado aos rumores sobre despertos e o desastre iminente. Ouvindo isso, nosso herói admite para si mesmo que realmente é o fim do mundo. Ele pensa que é uma boa coisa que a mídia finalmente esteja mostrando interesse nesses assuntos, e conclui que será mais difícil para os despertos cometerem crimes agora. Em seguida, nosso protagonista decide verificar a reação da comunidade no seu laptop. Enquanto nosso protagonista rola a sessão de comentários, ele vê que as pessoas compartilharam opiniões fortes sobre a situação. Ele decide não entrar em nenhum contrato a menos que seus amigos veteranos se juntem a My Dream, mas ele salva o comentário de My Dream nos favoritos para referência futura. Depois de fechar o laptop, nosso protagonista está ansioso para construir seu segundo abrigo. No dia seguinte, Seon-ho fica na frente de seu esconderijo e percebe que é possível passar 2 noites seguidas acordado. Ele se sente exausto, mas ver seu exterior concluído lhe dá energia. É hora de descobrir como usar a eletricidade gerada pelos painéis solares. Simplificando, há várias etapas de fiação para tornar a eletricidade compatível com seus dispositivos eletrônicos. Felizmente, quando o nosso garoto coloca seu telefone para carregar, funciona. Ele levanta os braços de alegria, anunciando que agora construiu a base para sobreviver neste mundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente uma onda de dopamina. Ontem, ele também coletou pedras luminosas e de ignição, e após escavações, encontrou um mineral mais duro e afiado que a obsidiana, chamado Emeris. Embora atualmente seja inútil, ele ainda considera melhor do que nada. Ele decide instalar luzes de LED mais tarde, mas antes de dormir, precisa organizar os suprimentos de comida no porão. De repente, um barulho alto vindo de Jingo chama sua atenção. Correndo para fora, Seong-ho encontra Jingo enfrentando lobos mutilados, um tipo de monstro que ele reconhece de Sura. Ele se pergunta por que essas criaturas, que geralmente vivem em áreas de alta altitude, estão aqui. Observando a raiva de Jingo, nosso herói suspeita que esses possam ser os lobos que mataram a mãe de Jingo. Ele tenta acalmar Jingo, mas no fundo sabe que não pode derrotar todos os lobos neste momento. Se ele se mover para buscar uma arma melhor, corre o risco de expor as costas e ser atacado, o que pode ser fatal. Portanto, nosso protagonista decide focar em fazer o lobo alfa ir embora, sabendo que o resto provavelmente o seguirá. Ele observa o comportamento super cauteloso dos lobos e percebe que eles só se movem quando o alfa age primeiro. Em seguida, ele considera se eles podem coordenar um ataque. Ele também nota que esses lobos são extremamente sensíveis a cheiros. Felizmente, Seon-ho tem spray de pimenta com ele. Se ele puder borrifar no alfa, ele será capaz de expulsá-lo do abrigo. O suor escorre por seu rosto enquanto ele considera o risco de ser atacado antes de poder agir. Ele se pergunta se há uma maneira de distraí-lo e atacar com o spray. De repente, uma ideia lhe vem à mente e ele acredita que é logicamente possível. Determinado a defender o esconderijo que construiu com suas próprias mãos, nosso garoto se prepara. Ele instantaneamente joga uma faca no alfa, mas ele desvia. O alfa então salta em direção ao nosso herói, mas quando chega perto, Seong-ho abre o portal e, aproveitando a chance, borrifa o animal. O alfa perde a compostura, então nosso protagonista enfia sua faca no olho dele. Com isso, a matilha de lobos recua. Nosso herói se senta, tendo escapado por pouco da morte. Jingo se aproxima para cuidar dele, e Seong-ho acaricia a cabeça de Jingo em agradecimento. Ele promete a Jingo que vai vingar sua mãe no futuro. Com isso, restam apenas 15 dias até que o apocalipse chegue.
Terminando de organizar o porão, Seong-ho foi até a loja de ferragens e farmácia com o objetivo de terminar os suprimentos mínimos de defesa. O mano tá há 68 horas sem dormir agora, e lidar com os lobos em cima disso o cansou mais ainda. Ainda assim, Shizo acha que pode ter tido sorte naquele encontro anterior. Se aqueles lobos fossem lobisomens em vez disso, esse cara teria sido molestado direto. Ele até pensa que pode ter ficado descuidado, apenas se importando com os monstros mais próximos dele, sem considerar diferentes variáveis que podem ocorrer aleatoriamente. Forçado a um canto, Seong-ho cogita a ideia de expandir o terreno e construir um abrigo adequado. Seus levantamentos com o drone apontam na mesma direção. Yong-jun dá boas-vindas ao nosso garoto de longe, enquanto Seong-ho ainda está perdido em pensamentos, acreditando que pode garantir mais espaço para agricultura e armazenamento de suprimentos com seus novos planos. Assim que terminar de estabelecer uma segunda linha de defesa, ele vai mirar em dispositivos Bluetooth para maior alcance de sinal. Seu amigo fica chamando seu nome e traz Seong-ho perguntando o que ele está fazendo ali. Mantendo simples, Seong-ho responde que está ali para comprar um monte de coisa. Jin-bro acha que ele veio comprar algumas armas, o que é uma suposição estranha porque eles estão na frente de uma loja de ferragens. Yong-jun revela que não é ele que está interessado, mas sim essa beleza incrível. Ela é uma das integrantes da equipe deles. Depois de comprar suas coisas, Seong-ho descobre que seu amigo aqui esbarrou nessa garota e está tentando impedi-la de comprar armas na loja, mas essa garota é bem teimosa com a sua decisão. Seong-ho acha melhor entregar a ela o resumo curto que ele preparou, mas mesmo depois de mostrar, essa garota ainda não acredita nem um pouco. Ela encara nosso garoto com um olhar frio, o que o assusta a ponto de ele chamá-la. De repente, a garota fala, lembrando que esse cara é na verdade o dono do restaurante Chubak, ao que nosso garoto confirma que é. Ela fica realmente surpresa com sua aparência e sua mudança de personalidade. Seong-ho presume que ela acha que ele está sendo rude e pede desculpas, mas ela pega a carteira e entrega um cartão em vez disso. Essa jovem é Ju Swang, e acredite ou não, ela é realmente uma médica. Fala só de ser inteligente e gostosa. Logo depois de descobrir que ela é médica, Seong-ho ensinou a ela o básico do jogo da mesma forma que fez com Han-jong e Mik-young. A médica conclui que não se importa muito, ela acha que o jogo realmente não tem uma resposta científica para ele. Chan-ho confirma que é só um jogo idiota de cérebro morto, mas Su-yan ainda não acabou. Uma coisa está incomodando ela. Ela imediatamente aponta que ele próprio é um acordado. Nosso garoto fica um pouco chateado com a suposição dela, mas Su-yan é bem inteligente pra caramba. Ela consegue perceber que suas explicações do jogo são tão vívidas que não há chance alguma desse cara não ter jogado. Su-yan não continua com o pensamento e agradece nosso garoto pelo resumo. Enquanto isso, Hang-jun está lá se sentindo com ciúmes por não explicar as coisas direito. A médica diz de forma hilária que ele nem chega perto do nível de profundidade que Seong-ho tem sobre o jogo. Grata pela ajuda dele, Su-yan faz amizade com Song-ho por ser uma boa pessoa, mais uma beldade adicionada ao elenco do mano. No dia seguinte, nosso garoto está de volta ao quarto limpando a lâmina da sua lança. Essa nova arma parece bem boa e ele está curioso para testá-la em batalha. O setup inicial de Chan-ho agora está completo, então ele chama nosso cachorro favorito, Jingle, e explica que eles vão vingar a mãe dele. Não é exatamente vingança, mas ainda assim será um grande problema se algum intruso descobrir o esconderijo de Chan-ho. É por isso que eles precisam agir rápido e cuidar dessas pessoas perigosas rapidamente. Na cena seguinte, John Wick e seu cachorro estão prontos para matar alguns zombies. Nesta missão, Jingle tem um papel importante. Atualmente, eles estão encarando uma matilha de lobos, mas estranhamente há apenas 4 à vista. A parte realmente interessante é a falta de um lobo alfa entre eles. Ao inspecionar melhor, Chan-ho percebe o que realmente está acontecendo. Um urso coruja está ferozmente rasgando a carne dos lobos, tendo massacrado alguns deles juntos. Chan-ho acha esse cara bem conveniente para limpar um monte deles. A questão sobre a matilha de lobos humanos é que no momento em que eles perdem o alfa, a matilha desmorona sem um líder. Seus sentidos ficam dispersos e ficam muito confusos, levando à falta de coordenação. Esse é o momento perfeito para nosso garoto derrubar cada um deles, um por um. Falando nisso, um lobo corre em direção a ele, mas Chan-ho casualmente ativa sua armadilha de teia e o pega com facilidade. O mesmo lobo feroz é reduzido a um cachorrinho, choramingando de medo de ser devorado. Mas esses truques baratos não vão funcionar com o nosso garoto, que instantaneamente o mata com sua lança. Agora, eu até sinto pena do lobo,
mas temos que garantir a missão. Com um lobo abatido, são ganhos 3 pontos. Os 3 lobos restantes são atraídos pela presença de Shan-Ho enquanto ele corre. Todos os 3 ficam hiperagressivos e começam a persegui-lo. 2 se espalham pelos lados enquanto um salta por cima para garantir a matança, mas sem se preocupar. Spray de inseto para o resgate. Shan-Ho derruba um, mas ainda está sendo atacado pelos outros 2 de cada direção. Primeiro, ele acerta o da direita, cravando a lança profundamente na barriga do lobo. O outro tenta usar essa oportunidade para alguns ataques nas costas, exceto que Jingle vem ao socorro do nosso garoto com um poderoso tackle. Com o outro lobo morto, ele ganha mais 3 pontos. Shan-Ho declara de forma ameaçadora que só precisa esfaqueá-los até que estejam mortos. O humano não está em perigo, ele é o maldito perigo. Com vários lobos derrotados, nosso garoto chega ao nível 5 e ganha efeitos adicionais para seu traço especial. Curioso, ele inspeciona as propriedades do seu portal. O novo recurso é que seu portal agora é invisível para todos os outros. Depois, tem um efeito de projeção, permitindo que ele ouça sons de qualquer local projetado. Para testar, Shan-Ho ativa o portal imediatamente. Dessa vez, ele pode realmente ver através da sua casa, sem ter que viajar para o outro lado. A transparência também funciona, então ninguém vai conseguir detectar a habilidade dele nunca mais. Além disso, Shan-Ho estava preocupado que pudesse ter invadido uma masmorra acidentalmente, sem saber sobre o nível de threat através do portal. Mas graças a esse efeito de projeção, o risco é eliminado. O fato de esse efeito ter surgido no nível 5 também implica que mais efeitos o aguardam conforme ele alcança níveis mais altos. Ele nunca sequer presumiu que esses níveis sem importância poderiam guardar recompensas para ele, mas ainda assim, ele tem muita coisa para fazer. Começando por enterrar os cadáveres das vítimas dele, a matilha de lobos. 2 dias após a subjugação dos lobos, nosso garoto marcou e fez um monte de coisas. Primeiro, ele foi para o outro mundo e fez outra pesquisa com seu drone. Ajustando o raio para cerca de 1 km, ele conseguiu encontrar vários animais diferentes, porém inofensivos. Mesmo agora, não havia nenhum avistamento de um goblin, ou mesmo um kobold. Nenhum monstro. Em seguida, Shan-Ho mirou em obter informações sobre o ninho de goblins a 30 km de distância. Esse tipo de ninho é supostamente grande o bastante para ter vários hobgoblins também, o que significa que derrotá-lo será realmente difícil. Agora que tinha confiança real sobre a segurança, Shan-Ho sentiu que era o momento certo para começar a expandir. O humano virou o Homem Serra Elétrica ao lado de sua versão de pocheta e derrubou as árvores, limpando a área, nivelando o chão e transformando o mesmo esconderijo em uma base de abrigo adequada. Didingo foi o MVP. Ele ajudou a criar um grande círculo, agindo como uma fronteira. Shan-Ho jogou super seguro e até montou 2 camadas inteiras de cerca de arame farpado junto com um fosso. Agora ele só precisava cavar 2 metros mais fundo para um efeito combinado com o arame. Enquanto fazia tudo isso, ele também assistia a TV graças ao seu portal projetado. O governo acabou de anunciar planos para realizar uma investigação adequada sobre os Awakeners. No mundo real, Shan-Ho comprou materiais em lojas de ferragens. Ele visitou várias lojas de reforma para obter kits de ferramentas. Depois, no caminho de volta para casa, ele até espionou o esconderijo de Ki-Hin. Se isso não bastasse, Shan-Ho ainda foi alugar uma motocicleta e uma mini escavadeira que ele poderia eventualmente usar com treinamento extra. O pequeno sapo azul continuava sendo um excelente suporte para ele. Seiyu-Ho rotineiramente injetava uma pequena quantidade de veneno para desenvolver resistência, mas eventualmente ele havia reunido o suficiente para fundir com uma arma de sua escolha. No quarto, ele fica completamente chocado. Survivor One, um cara com literalmente 4.500 horas gastas no jogo, entrou na missão. Isso fez Shan-Ho pensar no tiroteio de Uido junto com o controle sombrio do governo sobre a mídia. Até o incidente do comportamento do presidente ficando enfurnado em um só lugar. Todos esses 3 acontecimentos podem parecer coincidências na superfície, mas nosso garoto sabe que é muito mais profundo do que isso. Sua teoria inicial sempre foi a mesma, que Survivor One está colaborando com o presidente e sua segurança, mas isso só porque ele achava que esse cara saberia sobre a história de fundo acontecendo. Survivor One supostamente é um coletor de itens, então esse cara com certeza pediria um abrigo enorme do presidente em troca da informação. Ele também escolheu seu alvo de colaboração com cuidado, escolhendo o presidente para ganhar a maior vantagem e autoridade. A situação está complicada. Shan-Ho se pergunta se isso tudo é um grande blefe, mas então My Dream não se encaixa.
Sua contemplação está começando a causar dor de cabeça, mas Chang-ho chegou a uma resposta. Se tanto Survivor One quanto My Dream estiverem colaborando, então nosso garoto pretende mudar sua estratégia pessoal também. Na próxima cena, vemos o Sr. Quatro Olhos criando um novo score e ID de VR. Ele se pergunta se vai receber uma resposta de volta, porque isso pode levar a um adiamento de seus planos. My Dream realmente responde rápido pra caramba, porque alguns desses gamers são alérgicos a um emprego ou uma vida social, eu acho. Até o Mano acha que esse cara está desempregado, mas ele realmente quer verificar se esse cara é legítimo ou não via chat de VR. O chat é iniciado com My Dream entrando na sala branca. Fãs de Classroom of the Elite vão entender essa referência. Ambos jogadores se confrontam. My Dream está particularmente irritado com o apelido desconhecido desse cara. Mesmo quando ele concordou em vir aqui, esse cara está usando uma cara de pato estúpida. O pato ofendido pede desculpas e não se importa. My Dream interpreta isso como um sinal de que está lidando com um veterano que quer esconder sua identidade. Mas Duckface o mantém no escuro. My Dream o testa com 3 perguntas importantes. Só então ele reconhecerá esse pato estúpido. A primeira pergunta é sobre a altura máxima do salto de um lobisomem, a qual nosso garoto responde imediatamente com 3 metros. Ele até sabe sobre o ponto fraco de um urso coruja, que é básico pra caramba. Luz é a resposta. Finalmente, os estágios de evolução dos zumbis junto com suas formas. Duckface responde que, em vez de ter habilidades de infecção, esses zumbis consomem nutrientes reais para seu funcionamento. Acumular nutrientes permite que evoluam para ghouls. Curiosamente, alguns até se tornam zumbis aprimorados antes desse estágio. My Dream então lança uma 4ª pergunta, apesar de afirmar que perguntaria apenas 3. Nosso garoto se recusa a dizer o número exato de eventos precursor na história. Com isso, o jogador ri, admitindo que Duckface realmente é um veterano. Nosso garoto está bem irritado e exige que esse cara chame Survivor One e o faça entrar na chamada. No entanto, isso não pode acontecer agora. My Dream nem dá um motivo, ao que nosso protagonista, cara de pato, chama logo de... Mudando de assunto, esse cara inclina a sua cartola e insinua que algo está prestes a acontecer muito em breve. Nosso garoto está começando a achar que esse cara pode realmente ser louco neste ponto. É quase como se ele estivesse dizendo falas de enchimento para ganhar tempo para alguma coisa. De repente, um arrepio percorre sua espinha no momento em que ele percebe o que está acontecendo. My Dream sai do chat enquanto nosso garoto percebe que esse cara estava realmente doxando ele o tempo todo. Bem ali, um homem entra na cafeteria com 2 seguranças, ordenando que eles tranquem as portas. A recepcionista enfatiza que eles deveriam fazer o pagamento no balcão pelo tempo reservado, mas esse cara agarra o braço dela, enfatizando que eles estão ali para encontrar alguém em vez de jogar. A única coisa que incomoda Yong-ho é que My Dream deveria estar agindo com calma e discretamente, mas estranhamente ele está partindo para o ofensivo. Aliás, a habilidade desse cara é semelhante à do Lelouch, de Code Geass, sendo capaz de controlar a mente da recepcionista. Enfim, nosso garoto está numa enrascada. Ele precisa sair correndo porque se for pego, o mesmo acontecerá com ele. Então, ele vai até o banheiro e abre a habilidade de portal dimensional. Enquanto isso, o cara que o procura está indo por aí spamando sua habilidade mental em todos para obter a identidade de Chang-ho. Até agora, eles verificaram todas as áreas exceto uma, levando-o ao banheiro. O cara está super confiante de que nosso garoto está escondido aqui. Abrindo cada cabine, ele se pergunta se esse cara é um assassino do tipo furtivo. Você sabe, vai ser muito engraçado se esse cara rondar a porta e encontrar um cara aleatório cagando. Enfim, My Dream está bem confiante lidando com monstros do tipo furtivo. Ele joga um balde de água para escanear o ambiente, detectando quaisquer bordas irregulares. Ele também agita suas mãos, esperando encontrar Chang-ho. A questão sobre nosso garoto é que ele realmente invocou seu portal, mas felizmente o deixou plano contra a parede. Na verdade, este cara está agora parado cara a cara com o mesmo portal. Ele só não consegue vê-lo. Depois de sua inspeção, My Dream confessa que sua suposição de que nosso garoto era um usuário furtivo estava errada. Isso leva a uma segunda conclusão, de que Chang-ho deve ser um especialista em movimento. Nami Generic manda seu grupo vasculhar toda a área, lembrando seus homens de que haverá uma grande recompensa por sua captura. Observando a situação através do portal, Chang-ho confessa que, apesar de ser rico na realidade e humilde no jogo, ele não queria que as coisas chegassem a esse estado. Ele, na verdade, agradece My Dream em sua mente por tornar tudo claro. Todo esse tempo, Song-ho estava em conflito, mas agora ele tem quase certeza do que tem que fazer.
Revelando-se, ele pretende lutar honestamente e não vai mais se segurar para responder à violência. Esse cara estava tentando farmar aura esse tempo todo e um deslize resultou em sua desgraça. Sem confirmar sua identidade, nosso garoto esmaga o rosto dele na parede, lembrando-o de que ele não deveria virar para trás. Ele então zomba do cara pela dor do veneno que atualmente está correndo pelas veias dele. Toda vez que ele tenta falar, Xianho lembra o Ba dele de calar a boca. Em seguida, ele agarra sua lâmina, afirmando como o Apocalipse e o tutorial ainda nem começaram. O mesmo vale para o sistema assassino. Dito isso, Xianho corta a arma do cara envolta em seu cinto. Adotando um tom sério e aterrorizante, Xianho declara brutalmente que ele nem será penalizado se matá-lo agora. Sua lâmina paira em volta do pescoço do cara, mas ele fica quieto como um bom garoto. Xianho está impressionado que esse cara finalmente sabe ficar calado. O corpo dele desaba mesmo estando consciente. Não vai se mover por um tempo por causa do veneno. Primeira pergunta. Xianho questiona por que esse cara estava tentando vender o sobrevivente 1 e mirando em pessoas inocentes por causa disso. Em vez disso, o mesmo cara que tentou caçar os outros agora era apenas uma vítima paralisada. Um monstro patético que poderia ser farmado sem levantar um dedo. Meu sonho xinga. Pega a arma dele e lembra que esse é o preço que ele vai pagar por sequer pensar na ideia de capturá-lo. Nosso garoto pega sua faca e ameaça friamente realmente matar esse cara se eles se virem. Depois disso, Xianho acabou escapando do café muito antes do grupo Meu Sonho chegar. Ele chegou em casa em segurança e depois foi para outra dimensão. Aqui, ele desmontou a arma e começou a inspecionar o ID do cara. O nome do cara é Kwon Kyong-jun. Ele está no final dos 30 anos, administra um clube de golfe e realmente controla 3 bunkers através deles. Finalmente, o humano é sugar daddy de várias mulheres, o que significa que ele pega todo o queijo e o pão. Sobre suas habilidades, Xianho presume que ele tem algo realmente poderoso baseado na quantidade de horas que passou no jogo. A habilidade está relacionada ao controle mental, isso está claro. Toda essa informação útil agora pertence a Xianho. Claro, habilidades não deveriam melhorar só porque alguém passou algumas milhares de horas no jogo. Até os viciados em Valorant e Counter-Strike passam 10.000 horas só para continuar preso no Hardstuck. De qualquer forma, Xianho entende que o jogo sempre valorizou sobrevivência acima de tudo, então sua própria habilidade de portal é basicamente um cheat para veteranos. Por enquanto, ele quer manter isso como teoria até conseguir confirmar a habilidade de outro veterano. Em seguida, Xianho testa a arma, contemplando que o apocalipse estava prestes a chegar. Ele tem certeza de uma coisa com convicção absoluta e segue pela floresta seguindo o comando de Jingo. Aqui, o cachorro late para uma área interessante. Cadáveres de policiais, junto com um monte de goblins, estão apenas largados ali. Mantendo a compostura, nosso garoto checa o estado dos corpos. Acontece que um dos oficiais está realmente vivo, embora não tenha ferimentos fatais. Ele foi atingido com um efeito de veneno paralisante, mas a parte mais preocupante é sua arma desaparecida, embora também seja possível que ele nunca tenha tido uma em primeiro lugar. De qualquer forma, ele coloca ambos os corpos juntos e diz para descansarem ali por 30 minutos até que os efeitos passem. Então, vira a cabeça para inspecionar os cadáveres dos goblins. À primeira vista, ele percebe vários buracos de bala que confirmam que os policiais realmente tinham uma arma. A grande questão é, por que a arma está faltando? Depois de pensar um pouco, Xianho chega a uma revelação, suspeitando que isso é trabalho de um goblin dourado, mas isso o empolga porque ele realmente quer caçar ele mesmo. Com o novo plano definido, nosso garoto liga para o serviço de emergência pelo telefone. Ele também deixou uma nota com a localização precisa e até instruções para enterrar os corpos dos goblins. Xianho entende que monstros já são algo real aos olhos do público, então jogar o jogo seguro e furtivo é inútil. Agora, ele está em uma corrida contra o tempo e espera que essa pequena máquina de assassinato aqui possa ajudá-lo. Em uma área diferente, uma luta está acontecendo entre um goblin e uma pessoa não desperta. O goblin desvia de um golpe e escapa. Restam 3 deles enquanto o cara questiona seu capitão se esse é realmente o jeito certo de agir. Ele não entende por que tem que fazer o papel de tanker quando nem tem habilidades para começar. O capitão usa sua habilidade, tendo vantagem em psicocinese. O único problema é que a conjuração dessa habilidade leva um tempo para realmente usar. O humano tem um monte de pedras prontas e agora as está jogando para esmagar o corpo do goblin. Ele está fazendo o papel de suporte enquanto seu parceiro pergunta quando o resto dos membros da equipe vão chegar. Seu capitão ouve que a equipe subiu a montanha Gazan, mas aparentemente foram impedidos e não conseguiram subir a montanha.
E isso é uma revelação chocante para o cara comum, que não tem habilidades. Ele quer recuar, mas seu capitão acredita que eles devem avançar. 3 goblins pulam no cara e estão prestes a bater no butundum dele quando mais pedras esmagam seus rostos e os desviam. A parte boa é que esses goblins não são tão fortes quanto eram no jogo. O capitão simplesmente diz para esse cara continuar avançando enquanto mantém a compostura. Contanto que possam lidar com um monte de monstros e capturar o grupo Hobgoblin, eles terão uma vantagem significativa. Senhor Psicocinese está tão ocupado dando sermão ao parceiro que baixa a guarda e é atingido pela massa de um Goblin. Agora que sua mão está butundum-nada, esse cara não consegue controlar sua habilidade. Ainda pior é como um Goblin lixo conseguiu superá-lo com uma estratégia de contra-ataque. Sim, se eu fosse ele, só desistiria. Agora que estavam completamente indefesos, os 3 Goblins o cercaram e começaram a pular de todas as direções. As coisas realmente pareciam o fim da linha para esses amadores quando, de repente, um virote atravessou a cabeça do Goblin. Um segundo e terceiro disparos seguem e ferem os outros 2 Goblins. Para sua confusão, a dupla não tem ideia do que está acontecendo. Eles olham para a floresta escura, questionando de onde veio a flecha. Na cena seguinte, nosso garoto é visto com seu arco de combate. Primeiro, ele contempla se realmente fez a escolha certa em intervir e desperdiçar sua munição. Ao mesmo tempo, Shan-Ho está apenas feliz por ter confirmado informações importantes sobre os despertos. Primeiro, ele aprendeu que esses caras estavam sendo impedidos de subir a montanha. Segundo, ele encontrou um grupo de goblins que já estavam bem enfraquecidos. Usando essas 2 informações, Shen-Ho formulou seu próximo plano. Ele já preparou um método para lidar com o grupo Goblin. A estratégia é muito simples. A ideia gira em torno de provocar o Goblin, o que pode ser feito jogando uma pedra. Depois de provocar o careca verde, ele vai atrair o Goblin para o portão dimensional com sinais simples. Quando o Goblin estiver perto do portão, HH vai lançar um ataque do outro lado com a vantagem óbvia de ser capaz de ver através de seu portão enquanto permanece invisível para os outros. Com o primeiro Goblin severamente ferido, ele vai gritar e chamar a atenção de seus aliados. Usando o mesmo portão dimensional como parede, Shan-Ho vai puxar sua lança para fora do corpo do Goblin, apagando todas as evidências de seus ataques. Agora, vamos discutir a reação do Hobgoblin, que já tem um alto status de percepção no jogo. Ele vai notar seu subordinado morto e imediatamente apontar o dedo para os outros Goblins por conspirar em sua morte. Isso vai gerar caos dentro do grupo Goblin, causando desarmonia e afastando os outros Goblins do líder. Usando esta oportunidade-chave, o calculista Xian-Ho vai se materializar do outro lado e cortar suas cabeças, mantendo a vantagem clara de fazer o primeiro movimento. O mesmo vai continuar repetidamente. O plano está indo muito bem até agora, mas o problema é que Xian-Ho precisa ficar atento a certos padrões de comportamento dos outros Goblins. Para sua surpresa, nosso garoto enfrenta uma situação interessante. O Hobgoblin encara ele enquanto o Goblin dourado foge com a saca, implicando que eles brigaram. Essa é péssima notícia para nosso garoto, que agora precisa usar um plano de emergência. Seu problema imediato é o Capitão Mostarda, avançando contra ele rapidamente. Xian-Ho não tem outras opções aqui, então faz o possível para bloquear o ataque poderoso. Mesmo bloqueando, seu corpo sofre o impacto e é arremessado contra uma árvore. Xian-Ho agora está tremendo e ferido. As coisas estão realmente ruins para ele. O Hobgoblin não perde tempo para finalizá-lo. Se nosso garoto cair aqui, ele sabe que está mega frito. A massa avança em alta velocidade em sua direção, com o objetivo de esmagar seu cérebro. A saúde de Xian-Ho diminui naquele momento crítico, ativando sua habilidade crítica, instinto de sobrevivência. Com um brilho amarelo, esse homem responde ao ataque do Hobgoblin a queima-roupa. Em vez de atacar o monstro, ele corre atrás do Goblin dourado. Uma jogada excelente. Graças à arma que obteve de Kong Jun, ele mira na cabeça da criatura e explode com um headshot, matando o Goblin dourado imediatamente. Logo então, ele chama o portão dimensional. Xian-Ho concluiu a primeira fase de sua missão de farm, mas ainda há um problema que ele precisa resolver, sendo ele um monstro horrível vindo atrás dele. Nosso garoto pega a arma para uma luta corpo a corpo e começa a atirar na criatura. O Hobgoblin não consegue resistir à técnica americana de respiração e é humilhado. Xian-Ho paga o Hobgoblin com o dobro do amor, cortando a criatura por todo o corpo com estilo. O Hobgoblin grita e morre, aumentando o nível do nosso garoto para 6 e rendendo 16 pontos. Por fim, sua missão difícil acabou.
Ele checa a nova habilidade que ganhou chamada Senso de Terreno, que permite sentir e responder ao terreno ao redor. Interessantemente, assim como da última vez, quaisquer itens que ele usou ou segurou foram atualizados e transformados em itens reais. Xianrou não pode perder tempo porque percebe que uma equipe de busca está vindo nessa direção. Tendo adquirido o que veio buscar, o nosso garoto manifesta o portão dimensional e entra, sabendo que só precisa descansar em seu esconderijo até a equipe de busca ir embora. No dia seguinte, Xianrou é acordado pelo cachorro favorito de todos. Ele checa o relógio e percebe que na verdade dormiu o dia inteiro por causa dos ferimentos. Sabendo dos riscos do instinto de sobrevivência, Xianrou pretende usar isso apenas em situações extremas. Antes de sair para sua próxima missão, ele está curioso sobre o saque que pegou do Goblin Dourado. Ele puxa todas as coisas e coloca na mesa. Tem um monte de revólveres, uma adaga e outras coisas. Esses Goblins eram os melhores quando se tratava dessas coisas. Xianrou está tranquilo com o revólver, mas o verdadeiro prêmio aos olhos dele é a faca Maifil que ele pegou. Essa belezinha é uma arma com invariância permanente, uma coisa rara no jogo. É uma das únicas armas que não serão afetadas pela próxima catástrofe da doença. Mas a grande pergunta que incomoda ele é como um Goblin conseguiu obter um item tão raro que custa incríveis 100 pontos na loja. Inspecionando cada centímetro da lâmina, Xianrou percebe que ela é falha e imperfeita. Durante sua contemplação, ele chega a uma iluminação. Os Goblins deste mundo carregavam armas de metal. Por causa da inteligência deles, não é possível para tais criaturas fabricarem isso sozinhas. Isso levanta a questão: uma mutação repentina ocorreu e mudou o curso da civilização deles? Isso significa que até goblins mais inteligentes estão por aí experimentando como goblins pesquisadores? Entretanto, essa teoria não tem base por enquanto, e nosso garoto sabe disso. Ele quer testar isso mais tarde, mas por enquanto está mais interessado em abrir as pequenas bolsas. Dando sorte, Xianrou tira um monte de uvas de sombra. Essa fruta única aumenta a visão noturna de uma pessoa. Carregar elas também faz sentido, porque é o motivo desses goblins conseguirem se mover facilmente à noite. Abrindo a janela de status, nosso garoto inspeciona sua taxa de crescimento. Ele está bem feliz com o que conseguiu, porque sua taxa atual é mais rápida do que era no jogo. Com as coisas básicas concluídas, Xianrou sabe que é hora de voltar para o mundo real. Invocando sua habilidade, ele atravessa o portão enquanto mexe no celular. O telefone dele está vibrando como um louco no momento em que recupera o sinal. Hongjun, Mikyang e até Suan mandaram mensagens perguntando sobre a situação dele. Com a atenção que o mano está recebendo, ele está começando a pensar se ele é o cara legal agora. Primeiro, ele quer ir para o centro de treinamento. Então, na cena seguinte, encontramos Xianrou abrindo a porta para encontrar seus amigos. Antes que ele pudesse cumprimentá-los, eles correram em direção a ele, felizes por vê-lo inteiro. E sim, o One Piece é real, nunca esqueça disso. Curioso, o nosso garoto pergunta sobre os outros rostos desconhecidos. Hongjun os apresenta, dizendo que são os novos membros do seu grupo. Lie Kong-hun e Kim Bora cumprimentam ele educadamente enquanto trocam gentilezas.